boa tarde, boa noite, Boa tarde, bom dia, boa tarde. né? Estamos começando mais um Avalanche Podcast aí, né? Mais um entretenimento nosso aí da Rede Avalanche. Hoje estou trazendo aqui o meu amigo aqui, o Ícaro, né? Ícaro Ricardo, né? Isso, Ícaro Ricardo. Né? E vamos estar conversando um pouco sobre a experiência dele, conhecendo ele também, né? Que a gente está fechando a parceria aí, né? Forte, né? Para estar aqui com a gente o tempo todo. O máximo que a gente conseguir trazer, claro. E hoje a gente vai falar um pouco mais. A gente vai conhecer o Ícaro, na realidade, né? Sabe, conhecer as pessoas que te conhecem, saber um pouco da sua história, saber um pouco da sua trajetória, tá? Legal. Aqui você pode falar o que você quiser, tá? O termômetro aqui é você, beleza? Fechou. Você que vai falar, eu posso falar isso, pode, não posso, tá bom? Não, vamos trocar uma ideia. Então vamos lá. Então, Ícaro, eu sou o Jorge, né? Todo mundo me conhece. Eu queria saber mais sobre você, assim, sobre quantos anos você tem, sua idade, como é que você conheceu o Evangelho, como é que você conheceu, né, a Igreja do Miva, como é que você chegou até lá, quem que te trouxe, como é que é? Então, meu nome é Ícaro, tenho 24 anos. Eu nasci na igreja, praticamente, lá no Miva. Eu entrei lá em 99. Meu pai fala 99, minha mãe fala 2000. Aí eu cresci lá. Então, sou evangélico desde criança, né? Mas óbvio, alguma coisa me pegou. Eu lembro que eu era adolescente. Não sei se você conheceu o Zaqueu, irmão do apóstolo Romero. Não, só de nome. O Zaqueu, O pessoal fala muito dele lá. nossa, o Zaqueu, ele tinha uma unção especial. A especialidade dele era batismo no Espírito Santo. Legal. E na época, eu lembro, lá na igreja, lá no Miva, eu fui discípulo de um monte de gente. E sempre saía da célula e tal, ficava um pouco, saía. Aí eu lembro que numa época, eu estava sem célula, e o filho do Zaqueu, ele era muito meu amigo, e nós dois estávamos sem célula e tal. E o Zaqueu, ele não era da nossa igreja, aí ele foi para lá, o apóstolo, ele era evangélico também, mas ele acabou indo para nossa igreja. Aí o apóstolo chamou ele para lá, e ele estava sem célula. E um dia, paralelo, eu estava conversando com o Henrique, eu falei, o Henrique é o filho do Zaqueu, eu falei, a gente precisa de uma célula, é melhor e tal, porque só domingo é bom, né, ajuda ali, mas no meio da semana a gente precisa de um reforço. Aí beleza, passou um tempo, o Henrique pegou e falou, Ícaro, meu pai quer montar uma célula na sua casa, tal, quer conversar com você. Aí o Zaqueu me chamou pra gente abrir essa célula. Aí beleza. Aí como a gente estava andando mais junto, assim, a gente combinou de ir para Caldas Novas. Quando a gente estava indo, eu, o Zaqueu, a família dele... Só para dar um rolê? Só para passear. Só pra dar uma Só que volta. como a gente já estava abrindo célula, estava andando mais junto, a gente foi para Caldas Novas. Quando a gente estava indo para Caldas, o Zaqueu falou assim, não, vamos passar em Goiânia antes, que eu tenho que pregar lá. Tem uma ministração lá para fazer de batismo no Espírito Santo. Quando a gente passou lá em Goiânia, ele começou a ministrar. Aí eu lembro que ele chamou lá na frente o Henrique, filho dele, a mulher dele e o pastor dessa igreja. Aí ele orou na nossa mão lá, ungiu a gente, chamou todas as pessoas que não falavam em línguas ainda e tal. Falou, agora a gente vai orar para acontecer o batismo. Aí ele ungiu nossa mão e falou, agora vai. Aí eu lembro que estava nós quatro assim, né? Eu, o Henrique, a esposa do Zaqueu, o Zaqueu e o pastor, nós 5. Aí eu olhei assim pro lado e tal. Falei, o Zaqueu mandou ir, eu vou. Aí eu fui e orei do jeito que ele mandou orar numa pessoa. Quando eu botei a mão nessa pessoa, essa pessoa começou a falar em línguas, para mim foi muito surreal. Eu falei, Top caramba, demais, é isso que eu quero. Ser crente é top. Descobriu ali a sua vocação, seu... Aí foi ali, acho que ali me pegou, sabe? Foi a chama. Eu falei, caramba. Porque eu nasci na igreja, então sempre vi o apóstolo orando pelas pessoas sendo curadas. Eu já experimentei, cura também. Várias coisas, mas acho que quando a gente nasce na igreja, a gente é acostumado, né? Sim. Alguém que é de fora, vê assim, o cura ou alguma coisa assim, fica muito... tem muito isso, né? Eu lembro também na minha época também que a gente se amarrava quando via um pastor de fora pra... exatamente. Caramba, e quando tinha aquele negócio que era pastor, ele é ex-bruxo, ex não sei o quê. Antigamente, parece que quando o pastor tinha a vida mais desgraçada, parece que a unção era melhor. Hoje em dia, ao contrário, já percebeu? Não sei se você percebeu. Só dando parênteses aqui na sua história, que hoje em dia, tipo assim, quanto mais cargo ele tem, né, pastor, filósofo, teólogo, entidade, parece que o cara já tem, quanto mais coisa ele agrega, parece que ele é melhor, né? É verdade. E antigamente era o contrário, parece que quanto mais coisa que humilhasse ele, era melhor.
né, ex-bandido, É verdade. né, ex não sei aonde, ex não sei o que, tomou 9 tiros, não morreu. O testemunho, assim, É o testemunho, agregava já fui no muito, inferno né? 3 vezes. É verdade, Nenhum demônio está no inferno, ele já foi 3 vezes lá. é verdade. Ele tá lá. Eu vi já lá foi e mais que tal, vi diabo, Lúcifer, né? Uns Eu negócios falei, assim. caramba, ninguém foi no céu, né, velho? A gente só vai no inferno. É verdade. Legal. Então, aí, nesse dia, você descobriu a sua... Aí nesse dia, tipo assim, foi algo diferente. Eu falei, caramba, que legal e tal, não sei o que. Ser crente é massa. Tipo, a gente mudou. Sim, dá um estalo mesmo, É, né? exatamente. Ainda mais que eu era adolescente e tal, Sim. então aparecem umas coisinhas do mundo que a gente fica, tipo, Sim, a gente sim, nunca sim. viu, né? Sim. Aí, A gente meio que não acredita, né? Que o pessoal fala assim, pô, o cara demoniou. Conversa, ele é teatro. sei Até lá. acontecer com a gente é incrédulo. Às vezes até acontece, tipo, sei lá, por exemplo, você tá doente, aí o pastor ora, você é Sim, curado. verdade. Só que não é aquela coisa extraordinária igual é para as pessoas que vêm de fora da igreja, né? É porque a gente já está acostumado, eu acho que é até normal, né? A pessoa que cresce na igreja é acostumado. Por exemplo, você está na igreja ali, aí uma pessoa foi curada de dor de cabeça. Para você não vai ser, nossa, e tal, né? Porque a gente meio que faz parte da rotina, né, já? É verdade. Então Também ali... o pessoal meio que acostumou também, né? Tipo, eu vou orar para dor de cabeça, a dor de cabeça passa. Pô, eu acho já um milagre também, eu não estou desfazendo disso. Aham. Mas parece que, tipo assim, quando a gente vê, parece que para nossa crença, não para Deus, é claro que para Deus o impossível para ele é top. Parece que para a gente, quanto menor é o milagre, a gente vai crendo mais, até a gente ver coisas maiores, né? Acho que meio que é uma escada, eu não sei, que tem hora que a gente olha assim, pô, o cara foi curado de câncer, né? A gente conhece vários pastores, pastor Gerson mesmo, né? Que foi curado de Testemunho. câncer, o testemunho forte dele. A De gente olha- AIDS, pastor Gerson de AIDS, de AIDS, no caso, aí a gente olha assim, caramba, como é que pode o cara ser curado de AIDS, né? Pois é, então, o pastor Gerson eu conheço desde criança. Então, eu já cresci ouvindo o testemunho dele. Ele foi Sim. curado de AIDS. Sim. Então, para mim, nunca foi algo absurdo, porque eu era acostumado. Acho que tudo na vida, né? A gente se Aham. acostuma. Às vezes você começa um emprego novo, você acha chato, depois de 20 dias você se acostuma. A rotina Tudo, levando tudo o na cara ao vida. costume, verdade. Exato. Então eu era acostumado ali a ver algumas coisas na igreja, cura e tal. Não que eu não cresça, sabe? Pelo contrário, eu criei e tal, mas eu era acostumado. Sei lá, eu cresci naquilo. Só que nesse dia que eu peguei, botei a mão e tal, e eu vi a pessoa falando em línguas, para mim foi muito surreal. Aí eu Mas lembro não que a gente falava antes, não sabe? não falava, né? não falava. Lá eu lembro que, para você ver, foi tão marcante, eu lembro que eram 103 pessoas, 102 ou 103, que não falavam em línguas, não eram batizadas no Espírito Santo. Sim. Nesse dia, 97 falaram. Caramba. Então, assim, aí era até uma característica, entre aspas, do Zaqueu. O aproveitamento dele nessa área era muito grande. Aí eu lembro que todo mundo que eu fui, que eu botei a mão, a pessoa não falava línguas, mas que eu botava a mão e que eu tinha falado o que o Zaqueu mandou falar, o Espírito Santo batizava ali, Jesus batizava, na verdade, e foi assim, quando eu olhei, eu falei, meu Deus. Aí de lá foi acontecendo mais coisas. Eu lembro que aí eu comecei a me envolver um pouco mais na igreja e tal. Passou um tempo, o Zaqueu, ele adoeceu e logo em seguida Deus o levou, né? Sim. Aí na nossa célula foi levantado um outro líder, o Alisson, que tá doido, muito usado por Deus também, me ajudou bastante. Sim. E nessa época eu comecei também, o apóstolo começou a me puxar para mais perto dele, sabe? Sei. Aí andar com o apóstolo não tem como, né? Ah, Você vai vendo e tal. Aí é em top pouco demais. tempo ele me chamou para ser 12. Sério? Aham. Poxa, aí é top, hein, mano? Já Aí, tinha quantos anos nessa época aí? quando ele me chamou para ser 12, foi em 2018. Devia ter 21, eu acho, uns 21, Pô, 22. mas tu é novo, velho. Eu achava que tu tinha 21 agora. Não, eu tenho 24. Ele me chamou para ser 12, eu tenho uns 20, uns 21. Ah, mas tu ainda é novo também. É, 24 sou novo, tô novo. É novo. Tá ruim não, né? Tá bom, tá ótimo, tá legal. Aí, mas foi nesse período. Depois do Zaqueu, assim, eu era discípulo do Alisson, eu já estava, tipo assim, vivendo mesmo. Aí eu tava já, o apóstolo me chamando para perto dele. E o apóstolo inspirava muita gente, né? Isso, é verdade. A ler a Bíblia, a orar, a buscar mais de Deus. Sim, só o Aí fato ali, da presença dele estar assim já era algo inspirador, né? Eu verdade. lembro quando ele vinha aqui na nossa igreja, era fantástico. É por isso que, tipo assim, eu amo o pastor Cosmo por causa disso. Ele traz muito essa unção do apóstolo, sabe? O nosso pastor Cosmo. Ele, por ser tão, assim, próximo, 12 dele também, né? E ele traz essa unção pra gente hoje, assim. Hoje eu falo, assim, que isso é uma das pessoas que me inspiram também, né? É- O e é apóstolo bom, me né? inspirava. Eu olho, assim, que o mundo perdeu um herói da fé. Verdade. Quando eu falo Verdade. quando a gente fala de apóstolo Filomeno Romero,
A gente fala que o mundo perdeu um herói da fé. E, cara, se ninguém nunca escreveu um livro sobre o apóstolo, tá perdendo tempo. Porque daria umas histórias legais. Verdade. A pastora Miriam fez até um livrinho, não sei se você viu, com a palavra dele e tal. Muito legal. Uma vez eu vi, acho que na mão dela. Foi na mão do pastor Márcio. Agora eu não lembro, mas eu fiquei sabendo que tinha como se fosse uma cartilha, uma cartilha, um livreto, um negócio assim, né? Nossa. Então o apóstolo, ele me inspirava muito. Então eu comecei, entre aspas, né, no Zaqueu. Eu sempre fui da igreja e sempre meio que segui os princípios. Sim. Mas eu acho que quando a experiência mesmo ali que eu tive, foi logo nisso com o Zaqueu, comecei a andar com ele, fiquei na célula do Alisson. Então, quando eu estava na célula do Alisson, eu e o Alisson, na verdade, a gente já estava andando muito com o apóstolo. O apóstolo estava puxando muita gente. O Alisson já era 12 do apóstolo, eu era 12 do Alisson. Aí depois o apóstolo me puxou para ser 12 dele. Mas ele inspirava muito. O jeito que ele falava até da Bíblia era diferente. Sobre ter fé, de acreditar independente de qualquer coisa. A Bíblia é a verdade, pronto e acabou. O que as outras pessoas falam, você esquece. Então inspirava muito. Então acho que foi uma consolidação, assim, sabe? Veio para consolidar mesmo. O que o Alisson e o apóstolo fizeram. Massa. E hoje o pastor Márcio é apóstolo, né? Sim. Top. Ícaro, era para ter dado isso no começo para você? Aqui, ó, é um presente nosso, tá? Nosso podcast para você. Pode abrir? Pode abrir, fica à vontade, tá? É um presente simbólico, tá? Não é algo assim tão... Para mim é super valoroso porque é um sonho, tá? Que está sendo realizado. Para mim também. Tá? Isso que a gente está fazendo aqui. Tá? E nós estamos lançando hoje, pessoal, aqui, ó, nossa caneca da Rede Avalanche. Você estava a pegar aí, Carlinhos? Aí eu vou deixar aqui na ponta, ó. De um lado, Avalanche, do outro a montanhazinha. Pô, rasguei tudo aqui, hein? Tá? Me procure aí no final, o pessoal me procure aí no direct, pode mandar aí foto, pode mandar o pedido, foto, pra quê? Mandar o pedido, tá? A gente vai estar... E é personalizado, tá aí? Que tem seu nome, vem um chaveirinho aí de... Ícaro aqui. Entendeu? Top demais, deixa eu tirar isso aqui. Personalizado, tá, pessoal? Vem seu nome nele, tá? Tá aqui, ó, vem o nome da pessoa que pedir. Jorge, tá, obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Top demais. É nóis. Tá? Pra ter dado no comecinho aí, acabei esquecendo, eu olhei pra ela aqui e eu lembrei. Tá? É um presente de coração mesmo assim. Obrigado. Pra mim, é uma honra você estar levando o nome da Avalanche lá pra onde você vai andando aí. Tá, legal joia? demais aí, ó. Tá? Se já quiser usar agora, pode usar aí agora e fica à vontade. Eu já vou estrear tá? aqui. Já bota a aguinha sua aí, a coca. Pode falar coca não, né? Seu refrigerante de cola, pode botar aí. Tá? Já vou estrear ela aqui com a aguinha, o chaveirinho. Obrigadão. Então, eu que agradeço aí Agradeço o convite também. Nunca participei do podcast, primeira vez. Eu também, primeira vez. Então, assim, obrigado mesmo pela disponibilidade. Tá vindo de tão longe, né, pessoal? Ele vem lá do Pessoa, a gente mora na Santa Maria. Então dá uns 35 km mais ou menos, dá? Dá mais ou menos isso, né? Então é longe, tá? E eu agradeço o pastor Márcio, tá? A apóstola, a pastora Miriam, agradece eles lá por mim, por favor. Tá? Fala que pra gente, essa parceria que a gente está fechando, pra mim é muito importante para a rede, inclusive, porque é um sonho de um monte de menino, um monte de jovens, né? Eu falo que é um sonho meu desde quando eu me converti, que tem fazer esse tipo de coisa aqui, assim, na época nem tinha isso, mas no sonho tá fazendo essa conexões com pessoas importantes, pessoas influentes, né? E obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Que isso. É uma honra, legal demais. E falando assim de parceria, de honra, essas coisas, o pastor me falou também, você também tinha me contado, a sua viagem para Jerusalém. Como é que isso aconteceu? Verdade. Como é que foi isso? Foi muito engraçado. Aí nessa época que eu comecei a andar com o apóstolo, eu lembro que surgiu a oportunidade de trabalhar na casa dele. Sim. Aí eu tava lá e tal. Aí eu tenho uma amiga, que eu te falei dela, a Janaína. Trabalhar na casa do apóstolo? Eu trabalhei lá um tempo. Eu fazia o que lá? Lá ele tinha uns cachorros, eu cuidava dos cachorros dele e tal. Sim. Depois eu fiquei ali meio que, auxiliando lá nos cuidados da casa e tal. Aí nessa época que eu tava lá, eu lembro que a Janaína, minha amiga que eu te falei, ela tava lá também um dia. E foi assim, voltar, né, contar do início. Tem um amigo nosso, o nome dele é Eliel. Ele tava querendo fazer um curso
aperfeiçoar, na verdade, o inglês, que ele já tinha, o inglês dele já era O ótimo Eliel, e tal. inclusive, o Eliel, a gente fez uma rede aqui sobre Jerusalém Aham. e a gente chamou ele ao vivo de lá. Foi mesmo? Foi muito Caramba, legal, velho. muito Pois bom. é, foi ele que abriu a porta, foi Foi a primícia. legal, legal. Aí ele foi, na verdade, ele estava procurando algum lugar para viajar e o pastor Márcio Uhum. viu um negócio no Instagram e falou assim para ele, que nada, vai para Israel e tal. Aí ele mostrou esse Instagram, ele tentou, em uma semana ele estava lá em Israel. Diz que era o melhor lugar para fazer intercâmbio, né? Pessoal cristão, diz que era um dos melhores lugares para fazer. Eu acho que, tipo assim, porque toda vez quando a gente fala de Israel lá, que a gente estava lá, a galera acha que tinha alguma coisa a ver com a igreja. Não tinha na realidade. O pastor Márcio viu isso, contou para ele, ele foi. Eu acho que pra gente que é cristão era bom por sermos evangélicos Sim. e tal, e por ser Israel, né? Aí beleza, o Eliel foi, e nisso ele chamou a Janaína. A Janaína fez o mesmo passo que ele, fez a inscrição e tal. Aí um dia eu estava lá na casa do apóstolo, a Janaína me chamou zoando, falou, vamos fazer a tua inscrição e tal? Eu falei, vamos. Só que eu não tava dando nada, tava nem ligando e tal, tanto é que foi engraçado. A Janaína, ela é muito brincalhona, não sei se você conhece ela. Aí a gente Não, estava indo almoçar. pessoalmente não. Conhece não? Pessoalmente não, assim, só... Precisa conhecer. Aí a gente tava indo almoçar e a Janaína brincou. Ela falou assim, o Ícaro também vai para Israel, porque já estava rolando a história que ela ia, mas ela era verdade. Quando ela falou isso, era super zoeira, a gente só tinha feito ali a inscrição. a inscrição, tipo, super zoando e tal. O apóstolo ouviu. Aí ele já levou a sério e tal, não sei o quê. Aí a galera saiu, ele me chamou para conversar. Ele falou, Ícaro, vem cá. Aí ele sentou e falou, eu super indico você ir para Israel, se eu tivesse a sua idade, eu teria ido, era um sonho para mim e tal. Aí foi quando eu, tipo assim, comecei a pensar mesmo, mas até então eu não estava levando nada a sério. Tanto é que algumas pessoas que, tipo assim, que era, tipo, importante para mim ali, ficaram sabendo da boca de outras pessoas, porque eu não estava levando realmente a sério. Aí eu fui fazendo os passos e tal. Demorou muito, eu lembro que quando eu e a Janaína fizemos a minha inscrição, foi em março, mais ou menos. Eu fui para lá em dezembro. Fui comprar minha passagem em novembro. Então, tipo assim, na real eu nem achava que ia, só foi cair a ficha mesmo quando eu comprei a passagem em novembro. Aí a Janaína foi em agosto e ficou morando lá no mesmo, trabalhando e morando mais ou menos no mesmo lugar que o Eliel. E eu fui para lá, só que foi em outro lugar. Eu trabalhava em outro lugar e morava em outro lugar. Aí foi quando começou, isso foi no final de 2019. Foi isso mesmo, o apóstolo me chamou para ser 12 dele em 2018, 2019 eu fui. Aí eu voltei em 2020. Legal. Morei lá quase um ano. E com pandemia e tudo, tava... Aí quando eu fui, não tinha pandemia ainda. Engraçado isso. Quando eu fui pensando mais assim, mais em mim, sabe? Eu pensei Entendi. assim, eu não estava fazendo faculdade e o único trabalho que eu estava trabalhando só lá na casa do apóstolo, né? Aí eu pensei assim, eu vou para lá porque eu vou aprender pelo menos mais 2 idiomas, que é o hebraico e o inglês. Vou trabalhar lá e vou ganhar um tempo para eu pensar o que eu quero fazer da minha vida e tal, e vazei. Aí quando eu cheguei lá em dezembro de 2019, eu aproveitei lá e tal, não sei o que, acho que quando deu fevereiro, a pandemia já pegou daquele jeito. Foi forte, né? Foi rápido, né? E lá fechou tudo. Lá a polícia te parava na rua. Tipo, o que você está fazendo na rua e tal? Você tem autorização? A gente só podia ir para a farmácia e para o mercado. De resto, ninguém podia sair lá. A pandemia, o isolamento foi bem forte mesmo. Todo mundo das suas casas. Aí foi quando eu fui entender que a viagem foi mais uma coisa espiritual, né? Do que física ou até mesmo do jeito que eu imaginava que era. Que eu tinha pensado, eu vou estudar e vou trabalhar. E não, lá eu vi que era algo mais espiritual, que eu tinha que me reservar mais para Deus. Então foi tranquilo. A época que eu mais busquei a Deus, não que hoje eu busque, né? Não que hoje eu não busque, mas lá não tem muita igreja evangélica, por exemplo. É mesmo? Lá não tem. Por exemplo, lá a galera não conhece muito de Jesus, porque... Conhece, mas não tem essa relevância como a gente tem aqui. Exato. Por exemplo, lá no meu trabalho mesmo, quando eu falava de Jesus, ninguém sabia quem era. Sério? Sério. Porque lá, ou as pessoas, ou elas são, a maioria, né? É judeu praticante, ortodoxo, ou até um praticante, mas não tão ortodoxo. E tem as outras pessoas que, tipo assim, não são religiosos, então eles não conhecem nada. Então, quando perguntava de Jesus, a galera ficava meio assim e tal. Caramba, e você falando Engraçado, assim... ninguém imagina, né? É exatamente o que eu ia falar. Você falando assim, cara, é surpreendente, porque é por isso que a gente vai começar a entender o porquê que Jesus pede, Deus pede para que sempre esteja orando por Israel, orando por Jerusalém.
Cara, por causa disso, Por né? causa Porque disso. se morrer essa fé, se morrer o nome Jesus naquele lugar, cara, caramba, isso assim, né? Claro que isso é um propósito, claro, mas acaba sendo triste, né? Porque você, caramba, o lugar que Jesus veio, Exato. Tipo, é verdade. Tipo, né? pô, Jesus é daqui, né? Poxa, vocês não têm essa consideração. Já vi várias reportagens em Jerusalém, só para abrir um parênteses aqui, que quando a pessoa vai perguntar para lá quem é Jesus, o cara fala, não, é um primo meu aí, um primo nosso aí, é da família, mas a gente não. É tipo isso mesmo, Né? um irmão, né? É Eles um irmão, acreditam. sim. Aí tem uns que falam, não, ele é o Messias, mas eu não creio que ele ressuscitou, não. Ele fala, não, mas é só um profeta que passou, outros falam assim até. Ó, a Janaína, quando ela estava lá, a Janaína e o Eliel, eles tinham um professor de hebraico e o professor deles era judeu messiânico. Uhum. Eu não conhecia ele pessoalmente, só conheci pelo que a Janaína e o Eliel falaram. Sim. Mas eu não conheci nenhum lá judeu messiânico. Nenhum. Então aí foi onde eu entendi, né? Caramba, que eu não tenho uma igreja. Eu não morava com a Janaína. O judeu messiânico, só para o pessoal entender. Aham. Como é que é? O judeu messiânico ele fala sobre o quê? O judeu Só pro messiânico, pessoal. ele é basicamente, porque lá em Israel, os judeus, né, praticantes, eles acreditam só no Velho Testamento. Eles não acreditam que Jesus já veio, né? Que ele é o Messias. E ele é o Messias. Acreditam que ainda vai vir, o Messias ainda vai vir. Joia. E o judeu messiânico não. Ele acredita no Velho Testamento, como nós, mas ele já acredita que Jesus já veio. Já é. Eles acreditam que o Messias já veio. Que ele é o Cristo, É, né? então eles têm, entre aspas, né, a mesma fé que a Sim, gente. sim. Então, eu não conheci ninguém lá. Aí, lá a Janaína morava a Janaína, que ela era voluntária, igual eu, o Eliel, que também era, e morava com mais um pessoal. Então, eles ficavam meio que juntos. Eu não, eu fiquei meio que morando sozinho, em outro lugar e tal. Então, ali eu meio que entendi, né? Eu falei, não, ou aqui eu busco a Deus, ou sei lá, eu vou viver a minha vida aí do jeito que eu quiser. Entendi. Então foi onde eu entendi, onde eu tive que buscar muito a Deus, né? Porque sim. não tinha igreja e tal, o fuso horário era muito difícil. Sim, é isso que eu ia te perguntar. E lá, tipo assim, a questão de buscar, você fala assim, buscar de Deus lá. Como é que é? Como é que você fez? Você, tipo, você ia para um lugar, você andava pelos lugares que Jesus andou? Porque a grande questão assim é essa, né, do pessoal. Pô, poxa, se eu for lá, vou lá para o Monte das Oliveiras. Não, eu vou lá para o Monte Oreg. Eu vou lá para... E pensa que é tudo pertinho um do outro, assim. É. Pensa que é tudo na esquina, pensa que é tudo ali no É, lado, né? a minha casa mesmo, ela era uns 80 quilômetros, 70, não lembro agora, de Jerusalém. Uhum. Só que, tipo assim, o transporte público lá é ótimo. Você pega um ônibus, ele vai direto, uma horinha você tá em Jerusalém. Entendi. Então, tipo assim, mas basicamente era meu quarto. Lógico, né? Eu visitei esses lugares, era muito especial pra gente. Sim. E eu ia chegar lá, você vai falar que... É, mas era o meu quarto, era onde eu tipo, lia muito a Bíblia e orava muito. Mas era só meu quarto. Ia pra onde eu ia mais também assim, era pra praia, que era pertinho da minha casa, eu ia andando. Aí na praia eu orava e tal. Mas, por exemplo, no Monte das Oliveiras mesmo, fui pra lá algumas vezes orar lá. Mas é até estranho, porque como o povo que mora lá, eles tipo não ligam muito, então às vezes você tá ali tipo orando, você tá ali meio espiritual e tem a galera ali que não tá nem aí, tipo, tá dando cavalo de pau atrás de você. Acontecia isso lá. É engraçado. Tem muito esse negócio do pessoal lá do Oriente. Tá desligando? Joia. Tem que fazer aqui uma recarga aqui do cartucho. Uma troca. Uma troquinha. Pessoal, eu vejo muito isso aí, pessoal. Tem muito pessoal que tem dinheiro lá bacana, tem uns bacanas lá. Tem bastante. Tem aí, pessoal dando cavalo de pau, vocês tipo orando. Engraçado. O pessoal passando como se nada tivesse acontecendo, como se ali não fosse um lugar sagrado. É. Como se ali não fosse, o pessoal meio que não liga muito hoje em dia. É justamente por causa disso, porque o Monte das Oliveiras eu acho que era bem importante por causa de Jesus, né? Jesus ia muito pra lá e tal. E como eles não acreditam, então eles não, eles tipo assim, eles não ligam, eles não têm nada como tipo um lugar especial, nada disso. Então eu lembro que teve um dia que eu fui pra lá, aí aconteceu isso mesmo, o cara vinha com os carros assim, aí dava uns cavalos de pau e tal. Aí a gente que acha bem estranho, né? Mas pra eles era tipo assim, normal, um lugar que já faz isso mesmo? que tem espaço e tal, e não tem muito policiamento ali, até porque Israel é bem seguro. Sim. Então eles ficavam lá e tal, e era até engraçado, assim. Legal. Sim, legal, né? Mas estranho, Interessante, né? né? Tipo Interessante, assim, ninguém imagina, né? Não, realmente eu ia chegar nessa parte de como é que foi, tipo assim, roupa, você tipo
Porque uma vez um cara fez essa pergunta, eu achei que fosse uma pergunta boba. Aham. Só que depois eu pensei, não, realmente, né, velho? Como é que é a vestimenta lá? Você pode usar suas roupas normais, a pessoa não te olha de estranho. Pode. Por exemplo, os ortodoxos, né? Os judeus ortodoxos, eles geralmente eles têm aquela roupa que todo mundo conhece. É aquele cachim, né? Sim. Grande, aquele chapéu. Você é meio. É, o povo Você tem fala. metade do. Um pouquinho, né? Você tem um quarto aí de De judeu. De judeu aí, ortodoxo. é. Podia ter ficado lá, ninguém ia falar que você não era. Engraçado, às vezes eu tava lá. Toda vez que eu fui em Jerusalém, me paravam na rua pra me cumprimentar, eu não tenho a mínima ideia, acredita? Sério mesmo? Sério. Tava lá, alguém Engraçado. passava, falava comigo, eu achava estranho, cumprimentava e tal. Tipo, de me parar mesmo na Aham. rua. Aí, voltando, onde é que a gente estava mesmo? Você tinha perguntado? Das roupas, Desculpa. vestimenta. Ah, é verdade. Então, por exemplo, os judeus ortodoxos, eles usam, você olha e você vê, né? Geralmente aquele chapéu, sempre tem Sim. que pá, blusa social branca, aí aquelas cordinhas assim na cintura Uhum. e calça preta. Geralmente é isso. Mas de resto, a galera vive normal, por exemplo, quem nasceu lá, mas não é religioso, usa qualquer roupa. Uhum. Agora, por exemplo, tem bairro ortodoxo lá. Uhum. Aí sim, você tem que tomar cuidado. Principalmente, por exemplo, mulher. Mulher não pode andar com qualquer roupa e tal em bairro ortodoxo. Lá eles até jogam pedra, esse tipo de coisa. É. Tipo aquelas coisas bem Ainda do... existe ainda esse lugar, né? Existe, bem do Velho Ah, Testamento. Existe muito lá. Então caramba. teve uma situação com a Janaína que aconteceu isso. Ela tipo, se perdeu lá no bairro ortodoxo. E o povo começou a olhar estranho para ela e tal. Aí ela me contou que uma mulher pegou e falou, não, é melhor você sair, tampa os ombros e tal. Em bairros ortodoxos, né? De resto é bem tranquilo. Tel Aviv, até ali mesmo em Jerusalém é bem tranquilo. Tel Aviv é o lugar mais moderno que tem de Jerusalém, de Israel, né? É, É o lugar mais, tipo, tranquilo, tem praia, o pessoal vai até de roupa de baixo, roupa de banho. tranquilo. Mais então, tranquilo lá. Então, essa questão da roupa é mais em bairro ortodoxo, sabe? Porque o povo é muito religioso mesmo. Mas em Jerusalém, até ali na Cidade Velha, no Muro das Lamentações, é bem tranquilo. Você pode... Porque eu também tenho um sonho forte de ir em Jerusalém, realmente eu tenho. E o que eu conheço de Jerusalém é o que as pessoas contam muito, né? Aham. Igual, por exemplo, eu sei como é que vai para Jerusalém sem ter ido lá. Eu já sei até como De é que tanto vai. ouvir, né? De tanto ouvir. Né? Eu sei que tem que ir para Londres primeiro, depois de Londres você vai para Tel Aviv, depois de Tel Aviv você vai de ônibus para Jerusalém. Né? Exato. Que é longe. Que é muito longe, né? Não é pertinho, não. Eu morava em Tel Aviv, um bairro de Tel Aviv. É mais ou menos isso, 70 quilômetros, né? depende. Caramba, é longe. Assim, É longe. E você foi no templo, foi nos lugares lá? Fui. O templo não tem mais, né? Então eu fui ali só naquela mesquita, que é onde aquele... É isso. Fui lá. Lá tem uns horários, na verdade foi uma sorte grande lá que eu dei, que eu fui tipo no horário sem saber, aí eu consegui entrar, não dentro do templo, ficava no pátio, porque dentro do templo lá mesmo só entra árabe e mulher, se eu não me engano. Eu acho que a Janaína entrou, eu não entrei, não podia entrar. Árabe? Sério? Árabe, porque aquela parte lá do... Ah, sim. Aquela mesquita, Sim, ali é território árabe. Eu já ouvi uma história que os historiadores contam, né, que embaixo do templo ali tem o pessoal que fala sobre a arca, né, a arca perdida, né? Que se perdeu, não perdeu, se guardou-se ela embaixo do templo, e como o templo já foi, acho que é o quarto ou quinto templo que está ali por cima, então eles não podem mais cavar, por causa dos outros povos que não deixam também, né? Então os escavadores, historiadores não podem chegar e meter a mão lá para querer tirar e ver, porque os próprios religiosos não deixam, né? O pessoal árabe, que é de outra nação, porque fala assim que provavelmente se chegar alguém lá e cavar, com certeza estabelece uma guerra, porque ninguém vai saber de quem é quem mais, do que é o que, do que é o quem, né? Quem pertence, para quem vai, quem fica, quem guardou, quem tirou, quem mandou fazer, quem não mandou. Né? Então eu vejo muito isso lá, eu acompanho muito esse tipo de história que eu acho muito legal. E também dá uma fortalecida na nossa fé, dá vontade de querer ir lá e ver mesmo assim, querer meter a mão, vamos cavar aqui, vai achar esse negócio, né? E isso que eu queria chegar aqui você, como é que foi assim, tipo, o cara pra tua idade, tu tem 24 anos agora, na época tu devia ter uns 22, 20, né? 22. E como é que foi assim, chegar, porque eu vejo muitas pessoas que vão para Jerusalém, conheço pessoas mesmo assim que foram também e vieram, só que a pessoa vai e volta tão habitolada de Jerusalém, de Israel, que quer trazer tudo de lá para cá. Tipo assim, isso é verdade. Pega a igreja dele o bicho começa a usar a roupa, começa a usar um quepá, começa a fazer cultos
mesmo culto de uma pessoa ortodoxa. É verdade, né? pega um pouco. Como é que foi isso para você? Como é que foi tipo, essa transição mental, assim? Acho que até pela cultura pega muito. Por exemplo, lá eu trabalhava 5 vezes na semana, tinha 2 folgas. Só que essas 2 folgas eu escolhi o dia que eu queria folgar. Ninguém gostava de folgar sábado, que é Shabat, né? Então, sexta e sábado é Shabat e o país para. Sexta a partir de 6 horas da tarde, né? A partir de 6 horas da tarde, de 6 a 6. Só que geralmente, 6 horas, a partir das 6 horas de sábado, ninguém abre nada, só volta a funcionar mesmo no domingo, que é como se fosse a nossa segunda-feira aqui. Sim, entendi. Aí, ninguém gostava de pegar folga sábado, porque o país para, nem ônibus funciona, não acontece nada, você vai fazer o quê? Só que realmente acho que isso aí da cultura pega mesmo, porque, por exemplo, eu mesmo gostava de pegar folga sábado para não trabalhar sábado. Então, algumas coisas vai pegando, por exemplo, não comer, o que aqui no Brasil a gente faz, né? A própria Bíblia fala de não comer gordura, não comer carne de porco, só que a gente não liga muito, né? Lá eu comecei a ligar, acho que por causa da cultura e tal. A influência, né, que o pessoal vai trazer. Exato. Aí, algumas coisas de você olhar e tal, aí eu acho que, tipo assim, eu comecei a ligar muito para essas coisas, mas um dia eu leio na Bíblia, aí eu não lembro qual livro agora, era um dos livros de Paulo. Paulo fala, né, que quem anda a lei vai ter que ser julgado ali conforme a lei, vai ter que andar conforme a lei, e quem anda na graça não. Então foi onde eu falei, caramba, é verdade, tô viajando. Tipo assim, Jesus já veio, para que eu vou ter que ir para a lei para viver igual a lei e tal, entendeu? Tipo assim, não tinha nada a ver. Aí foi isso onde eu falei onde eu acordei, né, falei, não, nada a ver. Sei lá, eu fazer algumas coisas que eu estava imaginando fazer, né? Carne com gordura, realmente, até hoje eu não como. Eu gostava pra caramba, mas eu parei porque eu acho que é algo até pra nossa saúde. Eu acho que não tem nada na Bíblia em vão, né? Sem propósito. Com certeza. Então, se Deus falou pra gente não comer gordura, eu acho porque, que tipo tem assim, isso. desse negócio, igual eu falo, mas muito, na teologia fala assim, né? Tem uma lei teóloga, não sei se o termo é esse, que fala assim, se na Bíblia foi falado uma vez só, no Velho Testamento, e no Novo Testamento nunca foi citado, era para aquelas pessoas daquele tempo lá. Só que eu penso no seguinte, né? No Novo Testamento Jesus fala sobre a ceia, para ceiarmos, para lembrarmos dele, né? Mas só fala uma vez, e a gente pratica a ceia até hoje. É verdade. Né? É verdade. Então tem horas assim que eu penso, cara, tem termos que nós criamos que parece que é para nossa, como os judeus faziam, né? Parece que é só para o nosso próprio deleito, assim, para a nossa própria vontade, né? Jesus falava muito para os fariseus e tal, e religiosos da época, sobre as leis que eles inventavam, né? Através pegar, tipo assim, o novo mandamento, os mandamentos, né? E falava assim, olha, não pode honrar, você tem que honrar pai e mãe. Só que tem uma lei lá que eles inventaram lá, que dizia tipo assim, vou falar com as minhas palavras para a gente dar um entendido aqui legal. É que se Deus falasse com a pessoa que ela podia abandonar o pai e a mãe depois de velho, ele podia abandonar. Então tinha esse negócio, né? Que ela chegava assim a orar e falava, não, Deus falou que meu pai tem que ir embora da minha casa. Né? E era aceitável. Tipo assim, então ele falava com o sacerdote, não, pode liberar seu pai tem que ir para algum lugar. E muitas pessoas não tinham para onde ir. Entendeu? E o cara não precisava mais sustentar aquela pessoa, o pai dele, não precisava mais sustentar. Abandonava, né? parava de seguir, mesmo, né, o como se mandamento. estivesse abandonando uma criança, abandonava o pai ou a mãe, né? E Jesus falou sobre isso, quando eles falavam aquela passagem que pergunta por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, né? Que tornava o alimento impuro, né? Ele falava, cara, vocês fazem leis que corrompem vocês mesmos aí. Você está preocupado com a mão do cara que está suja? É verdade. Entendeu? A sua lei corrompe a lei. Entendeu? A sua lei, ela transgride a própria lei de Moisés, né? Então, você está preocupado com a mão suja enquanto o teu coração está todo sujo. Porque o que corrompe não é o que sai não é o que entra, é o que sai da boca, né? É. Então, você está preocupado com coisa boba. O cara lava a mão ali, pronto, acabou. Aí. Limpou. Ele não vai deixar de comer porque a mão está suja. Entendeu? E eu vejo muitas coisas disso aí, hoje em dia, porque em relação a tatuagem, a brinco, né, o jovem é muito mais preocupado em estética do que em
em espiritualidade. Né? Eu vejo muitos, que antigamente também os meninos, quando chegavam, perguntavam, primeiro que perguntavam, tatuagem, brinco, e blusa de caveira, e não sei o quê, e boné, e eu falei, meu, gente, você está preocupado com os negócios que não precisa estar preocupado agora não, cara. Né? Por exemplo, lá aí tinha algumas coisas assim, por exemplo, lá se você falar que é judeu praticante, né? Mas, por exemplo, você come carne de porco, você não é nada. Já não é mais praticante, não está praticando nada aí. Exato, é engraçado. Aí algumas coisas lá, eu tenho até hoje, até por conta de alguns, entre aspas, assim, testemunhos, né, que eu vi. Por exemplo, essa semana eu ouvi uma pastora falando que uma vez ela fez uma tomografia e tinham foram achados tipo quatro solitárias na cabeça dela. E era proveniente de carne de porco. Sério? Só que elas já estavam como se elas já estivessem mortas lá e não tinha mais, não ia afetar ela em nada, entendeu? Eu falei, caramba, que interessante, né? Sim. Então, realmente, quando a Bíblia fala, às vezes, para não comer carne de porco ou tal coisa, eu acho que é, às vezes, uma coisa física mesmo, pro nosso corpo, sabe? Que claro. Deus está protegendo ali. Eu também creio. Não parei de comer carne de porco, mas eu estou na luta. Não, mas aquele negócio, né? Igual Jesus falou assim, cara, como é que eu posso falar que é impuro um animal que foi meu próprio pai que fez, né? O próprio Deus fez esse animal, como é que é impuro? Mas quando eles falam isso, eles falam justamente de ter esse cuidado. Né? Pô, quer comer carne de porco, mas procura a procedência da carne boa, pelo menos. Né? Porque, assar ela da melhor forma, né? Procura uma procedência boa de uma carne. Né? Se você cria os seus próprios porcos, dê comida boa para os seus porcos. Crie num lugar que não seja um chiqueiro. Né? Não seja só porque é um porco, você não tem que criar ele também comendo de tudo, lama, barro, né? Fezes. Então, tem gente que deixa o porco fazer isso. Né? Então, procura um alimento saudável. O alimento saudável não é aquele que... Não é o porco que vai te fazer mal, mas o mau tratamento do porco em si, mau cozimento dele também traz esse... É o que mais pega, né? O mau cozimento é o que mais pega. Poxa, então, quando Jesus fala isso aí, eu acho que ele não fala que você não pode, mas ele fala, abre o olho. Né? Vai comer e come, mas, pô, se liga aí. Né? Quer comer um negócio, faz direito. Quer comer um negócio, procura um lugar bom para você comer. E lá é muito forte ainda isso. Então, até essa questão de lavar as mãos lá ainda é muito forte. Né? Aí, por exemplo, a kippá também, você só vai no Muro das Lamentações se tiver uma kippá na cabeça. Independente de qualquer coisa. Caramba. Se você for no Muro das Lamentações, tem que ter uma kippá. Tem até um espaço lá que é para todo mundo, tipo assim, você pega a kippá, coloca na cabeça, vai lá no muro, ora e devolve a kippá, porque se a outra pessoa vir, ela usa, entendeu? Sim. Então lá esses costumes ainda são bem fortes. Tem muito esse negócio assim eu creio que, não sei se é só tem, mas a gentileza lá é muito forte. Eles pensam um pouco mais no irmão, assim, nessa questão, por exemplo, igual o pastor fala aqui sempre, ele já deu esse exemplo, vou citá-lo aqui, que no Muro das Lamentações, dia de chuva, é o dia que mais enche de gente. Pois é, eu não fui num dia com chuva, eu fui no frio, no inverno, mas chovendo mesmo eu não fui. Mas eles são gentis, eles te abraçam, mas ao mesmo tempo eles são muito sinceros, entendeu? Sim. Então, tipo assim, se ele chegar e... Por exemplo, grossão, assim, mais... Exatamente. Né? Se você, por exemplo, você me deu essa caneca, eu não gostei, ele falaria, não gostei não. Entendeu? E tudo bem, você não fica chateado, nem eu, e é isso. Ou então, aí você... meio curado, né, os caras... Tipo, exatamente. Então, por exemplo, tá eu e você conversando aqui. Chega alguém, eles falam, não, mas quem te chamou na conversa? Tá eu e ele. E eu e você vai continuar conversando aqui, o cara vai embora, e tudo bem. Tipo assim, ele não vai ficar magoado, entendeu? Uma vez um pastor amigo meu falou que ele conheceu um judeu, ele viu que o cara era judeu pelos vestimentos, né? E na imaturidade dele, ele foi querer evangelizar o judeu. ele conta rindo hoje. Mas na época ele falou assim, cara, eu fui com tudo, eu fui falar de Jesus com tudo que eu conhecia de Jesus. O cara era crente 1 ano. Ele falou que não tinha se convertido, tinha 1 ano. E foi com tudo. Então assim, o tudo dele não era nada ainda, né? Não era nada em comparação a um judeu. É verdade. E esse judeu virou para ele e falou assim, olha, você conhece Jesus? E o judeu olhou para ele assim e falou, e você conhece? Quem é Jesus para você? Eu sei quem é Jesus, para mim. Mas vamos discutir Jesus, nós dois? E tipo, ele ficou, caramba, eu não sabia que ele ia falar isso, o que eu falo agora para ele? Né? E igual a pergunta que eu te fiz, é esse negócio, a gente pensa que não, o judeu ele tem que ouvir isso aqui de Jesus, cara, porque judeu é burro demais, como é que pode não aceitar o Jesus, não aceitar Cristo? Cara, se a gente fosse judeu, também a gente ia fazer a mesma coisa. Provavelmente. Entendeu? A gente aqui no Brasil, sendo brasileiro,
Se Jesus tivesse vindo pro Brasil, a gente tinha feito a mesma coisa. Provavelmente. Talvez a gente ia estar Entendeu? lá entre os que falam Tava até crucifica, hoje né? aí, ué, com É certeza verdade. A cuspindo. gente é muito A romântico. pessoa que recebeu o milagre cuspiu Jesus, cara. É verdade. Entendeu? Pediu para que ele fosse crucificado através de más influências dos fariseus e dos religiosos lá. Então, assim, cara, a influência, infelizmente hoje, e quantas vezes a gente falando assim sobre influência, quantas vezes a gente mesmo já não negou Jesus? Sem tê-lo aqui físico, Sim. né? Quando a gente escolhe a novela, quando a gente escolhe o BBB, quando a gente escolhe não ir para o culto ou para a rede. Exatamente, está negando Jesus, Tá negando Jesus o indiretamente, tempo né? todo. Quando a gente vai para pornografia, quando a gente vai para mentira, para fofoca, para o cigarro, para o vício da bebida, para o vício do fumo, para o vício sei lá, de todas as coisas que para mim também fofoca e mentira para mim é um vício também. Uma vez eu passei por uma situação assim, eu lembro até hoje, eu estava na 5ª série, aí eu lembro que uma amiga minha xingou. Aí eu peguei e falei, não, para de xingar e tal. Ela, por que? Você é crente? Aí na hora que ela falou, eu fiquei mó com vergonha. Eu falei, não é por causa disso, sacou? Aí, não é por causa disso, é porque eu não gosto que xingue e tal. Aí depois eu fui parar pra falar, caraca, eu neguei Jesus, velho. Não é? E simples falei, caraca, assim. eu neguei Jesus assim. A gente não nega, não. A gente não nega Jesus assim, olha, eu não sou evangélico. Não. A gente nega Jesus quando a pessoa pergunta assim, mano, você é crente? O cara fica, mas não é por causa disso não que eu tô falando, não. Eu falo, não, mano, tipo eu sou assim, crente mesmo, eu não gosto dessas bagaças que você faz. Exatamente. Só que, pô, na 5ª série, assim, aí na frente de todo mundo, ela mandou essa. Eu falei, caraca, que vacilo. Neguei Jesus aqui do nada. Mano, a gente nega Jesus na tora. Quando a gente é confrontado no nosso ambiente de trabalho, de escola. Porque eu lembro que no meu início de evangélico, quando me converti, eu fui pro meu emprego, todo feliz na segunda-feira. Me converti, vou falar de Jesus para todo mundo. Cheguei lá, a primeira pessoa que eu falei de Jesus, o cara falou assim, oxe, tu fez que eu tinha feito uma festa no sábado. Nossa. Tu fez uma festa no sábado na tua casa, agora tu é crente. Oxe, que Jesus é esse, rapaz? Que não sei o quê. O cara começou, e eu... O cara já mal julgou. Aí eu olhei assim, eu falei, e eu, pô, um dia de crente, nem sabia nem o que era Jesus ainda. Nem sabia o que Jesus tinha feito na minha vida ainda, nem sabia de nada, nem tinha entendido as profecias que fez no próprio sábado na minha vida, no domingo. Não tinha nem assimilado o que Jesus estava falando comigo, sabe? Até hoje eu lembro de tudo que foi falado no primeiro dia que eu aceitei Jesus, mas naquele dia eu não tinha feito poxa, isso é a grandeza de Jesus na minha vida, eu nem fazia ideia. Na realidade eu nem conhecia Jesus, né? Eu falo que assim, que eu aceitei Jesus nesse dia, só que eu me converti muitos dias depois, quando eu estava numa cama de hospital, entendeu? Então tem hora assim e a gente nega poxa, é tão fácil negar Jesus. Entendeu? Infelizmente é muito fácil. Quando eu estou no WhatsApp e não estou lendo Bíblia, eu estou negando Jesus. Eu mesmo falei que não era crente, porque de alguma maneira eu neguei. Com Mas certeza. aí depois só de raiva também, lá na escola a galera ficou sabendo tanto que eu era crente, que quando teve um amigo culto lá, me deram uma Bíblia. Poxa, Aí eu falei, agora pronto, foi. recuperei minha honra. Isso é fantástico. Porque a gente fica me fala assim, nesse quadradinho e fala assim, não, eu sou evangélico, né, agora, e tem também os emocionados, né, que fica, não, agora eu sou evangélico, não sei o quê, 1 minuto com Cristo e não sei o quê, aí vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí não faz mais. Tipo, alguma decepção acontece, não é decepção não, é porque eu estou na faculdade, não sei o quê, eu falei, não, velho, mano, você tipo a sementezinha lá, né, que cai, essa você olha focada, assim, não. Fascinação das riquezas, Então cuidados. você vai olhando assim para as circunstâncias. Eu falo hoje que o jovem, para ser radical, ele tem que ir para a faculdade, mano, federal. Tipo, aqui em Brasília é o UNB. Cara, se o cara for crente, conseguir ficar no UNB crente até o final, eu falo, mano, você é top, velho. E tipo assim, sem se esconder. É tipo chegar e meter a cara a tapa mesmo e falar, mano, eu sou evangélico, não gosto desse movimento que você faz aqui, não gosto disso aqui, daquilo, e falar de Jesus para o máximo de pessoas que conseguir. Né? A gente tem uma menina aqui na nossa equipe de jovens aqui, da Rede Avalanche, que é a Cássia. A Cássia para mim é uma jovem muito, na minha vida, ela é muito influente. Né? Inclusive ela deve estar por aí. Não sei se ela já chegou. Aí, caramba, eu vejo ela trabalha de faculdade o tempo todo, ela não para, velho. E não falta uma reunião. No dia que ela não pode ir, ela fala, não posso ir à reunião. A gente vê um consenso com todos, fala, mano, tem mais alguém que não consegue chegar? Aí a galera fala assim, não, a gente não consegue, então vamos deixar para tal dia. Até mesmo porque eu falo que ela é a tesoureira da rede. Né? Porque tudo de dinheiro eu falo com ela. Falo, mano, preciso de dinheiro para tal coisa, fazer tal coisa. Preciso de dinheiro para fazer as canequinhas para o menino lá. Preciso de dinheiro para fazer... Valeu, Cássia, a canequinha é top. Top demais.
Preciso dar para comprar uma água, preciso para comprar um negócio para lá, um lanche e tal. E ela que libera o dinheiro, sabe? Então, tipo, ela é muito cabeça para a idade dela, sei lá, acho que ela tem 20 anos, eu acho. Novinha também, né? Bem nova. Então, assim, você vê poxa, lidar com situações assim, ela, né? Eu falo, caramba, eu acho que eu na idade dela, com certeza eu não teria feito isso. Porque na minha idade, com 20 anos, eu não era nada, entendeu? É porque às vezes a gente romantiza, né? Tipo assim, Sim. vem pra Cristo que tudo vai mudar tudo e tal. muda. E Não não muda, mas é de dentro pra fora, né? Sim, E a muita mudança renúncia. não é no mundo, a mudança é em você, né? Exatamente. A gente Aí tem essa mão depois de algumas influência. coisas. Lógico, vai de pessoa pra pessoa, né? Às vezes Claro. a pessoa vem e já acontece mil maravilhas Mano, na vida dela, mas não é com todo mundo. Porque não é, E que servir esse a Deus negócio é. não é com todo mundo, mano. E servir Tipo a assim, Deus é Deus muita fez na tua renúncia. vida, Ícaro. Ele não fez na minha. Exato. E o que fez na minha, ele não fez na tua. E nem vai fazer. Porque o que é pra mim não é pra você. É, Então eu também não posso querer, tipo assim, criar o que Deus fez na minha vida, uma regra. é verdade. Cara, se deu certo pra mim, cara, eu creio num Deus que ele quebra muito esse paradigma do você vai por esse caminho, não, então se eu fiz assim, assim, assado, Deus tem que me dar. Não, pera. Então se você for olhar assim, por exemplo, então eu posso dizer que vou perguntar aqui pra você e pra uma geral aqui. Tipo assim, você está na igreja, você quer namorar, então você vai ter um tempo para namoro, para noivar e casar. Uhum. Esse é o tempo certo. Então, vamos dizer assim, que quem não cumpre isso, não vai dar certo o casamento? Não pode, porque eu não fui assim. Exatamente, Entendeu? não a regra, né? Então, se fosse meu casamento, era para estar acabado há muito tempo, porque eu conheci minha esposa numa festa, no frevo, eu estava bêbado e ela também. E vocês estão Entendeu? casados hoje? Já Estamos casados até hoje, vai fazer 12 anos Caramba. nós somos casados. Entendeu? Inclusive, em janeiro agora fez 11, fez 12 que a gente está junto, e em junho vai fazer 11 de casados. Você se converteu tem quanto tempo? Tem 10 10? anos. Ah, foi um pouquinho depois, né? Foi bem um pouquinho depois. Eu ainda curti uma vida louca de casado ainda também. Mas, graças a Deus, ficou para trás e, tipo assim, não foi nada que também me condenasse, assim, de, tipo... Claro, era muito pecador, mentiroso, beberrão. Eu era um alcoólatra, na realidade, né, também. Mas, enfim, Deus mudou a minha vida, mudou a situação da minha família. Né? Hoje eu tenho uma filha, vai fazer 3 anos agora em maio. Então, assim, Deus fez coisas tremendas na minha vida. Né? E eu nunca imaginei que pudesse ter uma família com filhos. Nunca imaginei. É mesmo? Nunca imaginei. Para mim, eu ia ser um cara promíscuo o resto da vida. Caramba. Para mim, era querer ser o doidão e... Entendeu? Como é que voar abaixo. Como é que você se converteu? Tipo assim, por exemplo, comigo, né? Essa decisão foi meio que ali com o Zaqueu e tal. Sim, foi justamente assim. Eu estava na casa da minha esposa, ou da avó da minha esposa, a gente morava pertinho, na mesma rua, assim. E lá eu estava frustrado, porque eu tinha dado uma festa e ninguém foi. Então, eu gastei um dinheiro e eu frustradão, sabe, assim, tipo, um domingo de manhã, bem frustrado, sentado lá assistindo uma televisão. Aí chegaram, hoje um é bispo e o outro ainda é pastor, mas na época um era pastor e o outro era evangelista só. Uhum. Aí eles chegaram lá e me cumprimentaram, tudo bem, foram para a cozinha, começaram a conversar, eu nem liguei, eu tinha raiva de crente. Eu tinha um pavor, assim, para mim tinha um trauma muito grande com crente, porque eu tinha tido uma decepção quando eu era adolescente. Então, eu não gostava da galera, eu comecei a ouvir a conversa e comecei a me interessar pelo que eles estavam falando. Aí eu fui lá para a cozinha. E era um papo de crente assim, não? Não, era um papo normal. Eu falei assim, tá, não, esse cara tá falando besteira ali. Aí eu vou lá, porque eu era meio assim, né? Vou lá zoar também. A minha verdade é a verdade que prevalece. Bota fé. Eu era assim. E graças a Deus, Deus me mudou, porque eu não consigo mais ser assim, eu não dou conta mais de falar assim, só o que eu penso, só o que eu acho. Aí eu cheguei lá, eles estavam conversando um assunto lá aleatório, nem lembro qual assunto, mas eu lembro o que aconteceu depois, quando eu comecei a falar, e na mesma hora eles trocando ideia comigo, trataram super bem, conversando comigo e tal, eles foram orar para ir embora. Aí quando eles levantaram assim, aí vamos orar, vamos. Cara, na mesma hora que ele botou a mão na minha cabeça para orar, ele não era orar para, só ia orar para se despedir. Aí ele falou assim, Deus está pedindo para orar por você aqui, vem cá. Aí ele orou e pegou na minha mão e começou a profetizar sobre a minha vida. Eu não estava entendendo nada, eu comecei a chorar, ele falou coisas para mim que eu não tinha falado nem para minha esposa. Caramba. Né? E eu não tinha falado para ninguém, nem para minha mãe, ninguém. Ele começou a falar coisas sobre o meu íntimo, assim, que abriu os meus olhos. E naquele dia eu entendi que Deus, ele me olhava desde criança. E eu falei, caramba, Deus existe e me acompanha desde que eu era pequeno. Pegou, né? E pegou sabe, no contrapé mesmo, assim. Eu falei, caramba, isso aqui não pode ser mentira, velho. Eu nem conheço esses caras. Minha esposa também nunca viu eles. A gente não andava lá, entendeu?
A gente não conhecia eles Tipo assim, não tinha como negar, né? eles que eram, era Deus. a tia dela que ia para a igreja, que eles eram pastor, tinha acabado de ir para a igreja também, acho que não tinha nem um mês que ela estava lá. Saquei. Aí foi assim, aí quando foi de noite, ele convidou a gente para ir para a igreja. Vamos para a igreja hoje à noite e tal. Vai ser lá na sede de Taguatinga. Eu falei, vamos, a gente morava no Pé Norte. Eu falei, vamos, a gente tinha uma motinha. Eu falei, não, pode só me dar o endereço que a gente vai lá. Aí ele foi buscar a gente. Falou, a gente vai aqui, passa aqui de carro, aí você segue a gente e vai. Falei, tá bom. Foi, a gente seguiu eles lá, a gente foi de carro. A gente foi na moto, eles foram no carro. Quando a gente chegou lá, e Deus falou comigo de novo, através da palavra forte, e através da pastora, que era a reverenda lá do lugar. E falou muito com ela, assim, e usou ela para falar comigo. E desde o dia para cá, cara, quando eu montei na moto, eu indo para casa, eu falei, Diane, hoje, a partir de hoje eu não bebo mais, hoje eu vou virar evangélico, hoje eu vou... Converteu mesmo. Vou me converter. Vou aceitar Jesus, foi o que eu falei. Uhum. Hoje eu aceito Jesus, eu não vou mais beber. Quando deu na terça-feira, me deu vontade de beber, porque eu bebia todo dia. Uhum. Aí eu peguei a latinha, abri e bebi, dei um gole e fiz assim, ó. Aí eu fiz, eita. Aí eu continuei olhando para cima, assim, sabe? E foi muito engraçado, porque veio um gosto muito amargo, a cerveja muito ruim. E eu joguei ela toda fora, assim, a que estava na lata. A parte engraçada é que, não façam isso, tá, gente? A parte engraçada é que eu peguei toda a latinha, as latinhas lá, tinha bebida de todo tipo que tinha na minha casa, eu dei pro vizinho. Eu não tinha entendido ainda o que era Jesus. Uhum. Para mim, se eu jogasse fora, eu estava desperdiçando dinheiro. Sabe, tipo assim, o cara emocionado, poxa, ninguém nunca me instruiu sobre isso. Eu não sabia de nada, nem me culpo mais hoje por causa disso, mas não, claro. Me culpava direto. Eu falava assim, cara, eu tenho que orar muito pela vida do Sérgio, que é o Sérgio, que já me vendo um abraço. Pela vida do Sérgio, que eu oro por ele até hoje, cara. Eu oro por ele até hoje mesmo assim, por causa disso. Caramba. Por causa disso. Falei, não, até hoje eu tenho que orar por ele, pela família dele, por causa disso, porque eu creio que eu fui influenciador também, né, do seu day. Aí, desse dia pra cá, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fiz esse tipo de, assim, os mais graves, né, que é beber, fumar. E eu não fumava, mas quando a gente bebe, a gente inventa de fazer muita coisa, né? Uhum. Então, esse tipo de coisa eu parei de fazer. Aí, com o tempo, fui parando de mentir, com o tempo, fui parando de fazer fofoca, com o tempo, fui melhorando, até o dia que eu me converti no hospital. Aí, nesse dia, eu me converti mesmo de verdade. Aí, eu realmente aceitei, de uma forma doída, o novo Jorge, né? Porque, querendo ou não, eu sei como é que é difícil você ter um vício da mentira, o vício sabe, de querer enganar os outros para se dar bem, e você querer parar de uma hora para outra, cara. A máscara cai, sabe? E quando a máscara cai, o verdadeiro você aparece. E ninguém quer mais o verdadeiro você. Ele quer o antigo, porque você mentia demais, né? E foi algo muito forte na minha vida, porque eu e minha esposa, a gente fala assim que nós vivemos um tratamento de choque intensivo sobre o Evangelho. Nós, antes de me batizar, a gente já era líder de ministério, de jovens e de louvor. Caramba. Eu sem saber tocar nada, sem saber cantar nada, eu era líder de louvor. O pastor era muito doido. Falou, cara, você precisa de responsabilidade. Você está precisando fazer alguma coisa. Você e sua esposa. Colocou um monte e botou de coisa. lá, e botou, foi e foi bom, só né? coordenando a gente. Por um lado foi muito super top. Super. Eu olhei assim e falei, Tá aqui caramba, até hoje? graças a Deus, e algo na minha bagagem também que eu levo, né? E quando foi indo, o pastor Cosme, uma vez eu sempre admirei muito ele, mesmo antes de ser crente. Uhum. Eu já conhecia ele, já tinha visto ele já. Que a minha esposa, ela sempre quis me levar. Eu falo que minha esposa, ela é o João Batista da minha vida. Porque foi ela que abriu o caminho para Jesus. Foi? Na minha vida. Ela sempre me levou para a igreja. Ela sempre quis que eu fizesse essa transição. E eu sempre corri dela, né? E minha esposa é fantástica, cara. E não teve jeito. não teve jeito. Jesus ela ganhou tudo para ela e para Deus. Graças a Deus que foi assim, cara. Porque eu era um cara muito promíscuo. Eu era safado. Eu tô casado com minha esposa hoje porque foi realmente algo de Deus na nossa vida. Graças assim, a Deus. Porque quando a gente mudou, a gente casou, eu já tinha traído ela já, né? Então, antes da gente casar de fato assim no papel, eu traía minha esposa, né? E quando a gente mudou para um apartamento, antes da gente casar, a gente mudou para um apartamentozinho pequeno, né? Que quando o sol entrava eu tinha que sair, porque não cabia. Entendeu? Não tinha nem janela assim para a rua, a janela dava para um corredor e outra para um fosso de ventilação.
Não tinha nem janela. E quando ela descobriu, através de mensagem no celular, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, era mensagem mesmo. E ela descobriu. Lá vi um monte de mensagem, lá e foi uma coisa, uma onda. Aí eu pedindo perdão, peço perdão pra ela até hoje, assim, a gente vai indo. Claro que ela fala, para com isso, besteira, tal, isso aqui já passou. Passou. Mas é o amor da minha vida mesmo, assim. Foi Deus que trouxe ela na minha vida e que abriu espaço para ele. Acho que ele sabia de tudo já. Falou, cara, você precisa de alguém para quebrar seu coração. Verdade. De uma pessoa física aí na terra. Porque eu era totalmente descrente, eu era totalmente avesso ao evangélico. Totalmente. E hoje não. Hoje eu acho a coisa mais fantástica que Deus fez na minha vida. A verdade mais pura que eu vivo é essa. Eu sempre, quando eu olho assim pro meu passado, eu falo, cara, que mentira que eu vivi. Essa vida eu estou vivendo uma mentira. Né? Realmente, como é que Deus faz, né? É igual você falou, Sim. Deus não segue uma regra, né? Não. Uma forma com você, Claro uma forma não. comigo, outra forma com... Cara, que depois que eu descobri isso, eu falei, mano, Deus é totalmente oposto a regras. Claro que ele não vai infligir as suas regras, não vai pecar contra ele. Né? Ele foge, na verdade, à lógica, né? É claro, ele vai tipo assim, mano, não é só, não é igual ele fala pra Jó, né? Cara, quem é o oleiro aqui, você ou eu? Quem é o barro aqui, você ou eu? Então eu vou fazer do jeito que eu quiser. Né? Não é da sua regrinha, não. Você pode inventar a regra que você for. Eu vou te considerar. Mas do jeito que eu quiser fazer, eu faço. Deus é assim. Né? É claro que ele não vai pecar contra ele. Claro que ele não vai ser um cara que essa caneca é essa caneca. Ele fala, não, essa caneca não é mais caneca. Mas foi o senhor que fez essa caneca, senhor. Ele não vai quebrar os princípios ele não vai quebrar dele, os próprios né? Passar por cima da própria palavra. Né? Claro que ele não vai desautorizar ele mesmo. Não é assim. Mas eu tenho certeza que quando ele fala sobre princípios humanos, ele é totalmente Deus. Não é que ele é Deus, o Deus. Né? É verdade. Eu não creio num Deus que ele segue uma regra de A a Z só para, né? Não, acho que Deus vai fazer assim, quer dizer, é o meu pensamento pelo que eu vivo aqui na igreja, até pelas ministrações que meu pastor ministra, eu falo, isso é pura verdade. Né? Deus não vai quebrar os princípios dele, mas ele vai fazer com que ele seja Deus o tempo todo, né? Eu entendo o que você está querendo dizer, Sim, no sentido de, tipo assim, ele não vai fazer conforme a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa que você foi de um jeito, com fulano, às vezes por ter uma vida parecida, vai ser da mesma forma, e não, Deus faz do jeito que ele quiser e tal, ele sabe como é que toca, né? Esse negócio de falar assim, cara, igual eu te falei, né? A gente sobe essa escada, no final, cheguei no topo, Senhor, eu estou aqui no topo, e agora? O que eu faço? Eu quero... Bora, só tem que fazer. Eu fiz todo o passo a passo. Eu só tenho que fazer para mim isso aqui. Aí a gente começa a mandar em Deus. É verdade. Eu creio que não é assim, mano. Creio que não é essa... Não é porque Deus... Esses caras passam na moto. Não é porque Deus, ele não vai desrespeitar a regra, mas, espera aí, ele ainda é Deus. Ele é soberano, né? Ele é soberano em tudo, então ele vai prevalecer. Acho que é a palavra dele que manda e é o top que a gente tem que seguir. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, quando você voltou de lá para cá, né, que até uma coisa que, igual eu te perguntei, essa transição, você chegou aqui, caramba, como é diferente? Até o ar daqui é diferente. Como é que foi? Aí eu voltei no finalzinho de 2020. Aí, tipo assim, eu acho que quando eu voltei foi mais tranquilo, né? Acho que quando eu fui que eu senti mais. Porque aí, quando eu cheguei lá que eu vi, né? Que é outra cultura, outra língua completamente diferente. O ar lá é diferente, lá assim, para respirar também, não? Então, eu acho que como a gente aqui de Brasília, a gente não sente tanto. Lá é bem seco. A gente não sente tanto. Mas, por exemplo, eu conheci uma amiga lá, brasileira, só que ela é do Rio de Janeiro. Ela sentia muito. Porque o rio é bem úmido, né? Então a gente aqui... Lá nem tanto. E lá não é úmido, lá é seco. Mas é bem parecido aqui com Brasília, né? Que é seco. Então eu não senti muito isso. Tanto é que porque amigo meu, ele foi... Claro que é um país diferente, é outra nação. Ele foi para Dubai. E ele falando que lá... Porque Dubai também tem muita tempestade de areia. Ele falando que lá é insuportável respirar. Porque o ar é muito quente. Ele é daqui de Brasília, não? Ele é daqui. Porque lá é realmente muito quente. Lá na sombra é 30 graus, né? Em Dubai, né? Lá em Israel, lá é muito... É mais alto também, né? Mas lá é tipo assim, é muito... Como é que eu posso dizer?
é muito, meio que em tudo meio intenso, entendeu? Tipo assim, no Sim. inverno é inverno mesmo, Uhum. no verão é verão mesmo. Então lá eu peguei 44 graus no verão, Nossa, muito quente. mas no inverno eu conheci a neve, entendeu? Lá neva, lá, né? Lá neva. Esse ano nevou em Jerusalém. Uhum. Então, tipo assim, quando eu cheguei, aí eu estranhei um pouco o fuso horário, principalmente. A língua, muito, estranhei muito. Tanto é que quando eu cheguei lá, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E como é que é? Chega lá, porque a pessoa pensa que cachorro quente é mundial, né? A pessoa pensa que Pois cachorro quente é. tem no mundo todo, Coca-Cola tem no mundo todo, pensa que tudo isso tem no mundo todo e nem é assim também, né? Não é? Tipo, porque lá também a cultura de alimentação lá é bem diferente. Eles são muito mais saudáveis. Lógico que lá tem Coca-Cola, tem Sim. cachorro-quente e tal. Mas eles são muito mais saudáveis. E tipo assim, por exemplo, a pessoa foi para os Estados Unidos. Querendo ou não, o inglês a gente meio que, né, sabe um pouquinho Sim. e tal, não sei o quê. Disfarça, É. pede, sabe comer. Às vezes a gente lê um negocinho, a gente, não, acho que eu sei o que significa isso. O hebraico não, o hebraico, a escrita já é totalmente diferente. Já de trás e tal. pra frente, já é de um jeito- Exatamente. Então você olha e fala, meu Deus do céu. Você ouve alguma coisa em hebraico, você não tem ideia do que... Porque até do mesmo que é. palavras são muito iguais também lá, tipo assim, né? Igual, muita coisa que tipo, a escrita é igual, a forma de falar é parecida, então você meio que confunde. mais ou menos. Tipo assim, é porque na verdade lá algumas... Por exemplo, uma palavra só serve para mais coisas, Sim, entendeu? é isso que eu quis dizer, tipo... Aí é mais Essa- tranquilo. Então, é. quando você aprende uma palavra, você já meio que já sabe, você já fica ligado. Só que, tipo assim, por exemplo, a escrita é muito, muito diferente do que a gente convive. A língua também. Igual tem um nome que eu amo muito, que é o nome Josué, que é o nome Josué lá é Joshua. É o mesmo Né? de Jesus. É o mesmo escrito de Jesus, né? Yeshua, É. que escreve da mesma forma. É. Aí eu falo assim, caramba, se um dia Até eu a tiver pronúncia é o mesmo. daí eu falei, caramba, se um dia eu tiver um filho, eu vou colocar o nome dele de Joshua. É. Porque aí eles falam da mesma forma, né? É. Yeshua e... Josué. E o significado é o mesmo. É o mesmo, né? Eu Salvação. também já vi isso aí também. Salvação, tem um monte de Sim. coisa. Eu falei, caramba, que tremendo, né? Quando a gente descobre... igual eu falo assim, a gente aqui no Brasil, quando a gente descobre essas coisas, a gente fica, uau, o que é isso? Pois é. Velho? Imagina lá. Lá você lendo aquilo, lá, fala, caramba, isso aqui significa isso, velho, que top. Então quer dizer que na Bíblia, quando fala isso aqui, tá falando disso aqui. Por exemplo, você está falando aí engraçado. Lá no final do... Eu vi essa semana. Lá no final do Salmos 91, tem alguma coisa que fala assim, ai, Deus, não sei o que, a minha salvação. Uhum. Eu não lembro agora o versículo, sou ruim de decorar. Mas aquele salvação no Salmo 91, no original, é Jesus. Caramba, velho. É Que impressionante. top demais. Então, Aham. é por isso que a gente às vezes fala hoje, por ouvir falar, muitas das vezes, a gente fala assim, mas Jesus é falado de Jesus desde o Velho Testamento, né? Desde o Antigo Testamento. E Eu é falo, mesmo. justamente por isso, né? Porque salvação no Antigo Testamento é Yeshua, é Jesus. Né? E a gente olha assim e vê, fica maravilhado quando a gente descobre as coisas, os segredos, né? É muito de legal. traduções e tal. Por Aí, isso que eu acho top essas coisas, velho. não, é muito. Voltando à sua pergunta. Quando eu voltei, então eu não estranhei, tipo assim, nada, basicamente. Uhum. Foi mais a comida, né? Tipo assim, nossa, a comida aqui, vou comer de novo. Porque lá eu acho que eu comi feijão lá 2 vezes porque eu comprei. E nem era o mesmo feijão daqui. Uhum. Mas de resto eu não estranhei muita Lá, coisa. tipo assim, lá é substituir, tipo, é uma leitilha, alguma coisa. Muita lentilha. Lentilha, Lá né? eles comem muita salada, Muita salada. muita E pepino. cordeiro, não. Tipo, animais, ó, tipo, carne. Carne, eles comem muito carne vermelha, até carne branca um pouquinho também. Uhum. Mas, por exemplo, uma coisa lá que eles não comem de jeito nenhum é carne de porco com e gordura, carne com queijo. com queijo. Na verdade é carne com leite, né? Uhum. Então tudo que se tem carne, não pode ir leite. Você não come nem na mesma vasilha. Caramba. Por causa de um versículo lá que fala, não vai cozinhar o boi enquanto estiver amamentando. É tipo um negócio assim. Sim, É até entendi, um negócio que não tem... sim. Quem olha assim não faz muito sentido, mas a explicação deles... Porque fala, às vezes, "Caramba, tipo é assim, pra verdade." nós traduzido não faz tanto sentido, mas pra eles, como a língua raiz, talvez faça todo sentido e a gente fica só criticando, né? Aí tem algumas explicações do rabino, que era tipo assim, sangue e leite, né? Uhum. Então é tipo assim, você não coloca morte e vida no mesmo prato, entendeu? Alguns rabinos, eles têm algumas explicações bem interessantes, assim. Então Aí eles agora não faz comem, todo sentido mesmo. então, por exemplo, no McDonald's. Lá no McDonald's você não come carne com queijo, porque o queijo é derivado do leite, Caramba, entendeu? velho. Até lá eles mudaram isso lá. Lá é tipo tudo assim. Então você não Caramba, come. que Só interessante se isso. você pedir, não, no meu hambúrguer eu quero queijo. Aí eles colocam. Mas geralmente não tem. Eles não O colocam. normalzão não vem, porque Não já vem. sabe que o cara vai querer, vai E recusar. a comida do dia a dia é bem saudável. Então foi uma coisa que eu senti muito, entendeu? Tudo tem pepino, eu detesto pepino.
A primeira coisa que eu Pepino? aprendi em hebraico foi pepino, que eu detesto. Então eles têm uma alimentação muito saudável, assim. E a língua, você aprendeu lá alguma coisa? Tipo, Aprendi um você pouco. sabe falar? Inglês eu aprendi, mas inglês foi tranquilo. Uhum. Agora o hebraico eu aprendi pouco, porque eu tinha aula de hebraico, mas como entrou uma pandemia, teve que parar tudo. Aí eu aprendi mais assim, no meu convívio ali, na área de trabalho. Os dialetos também, aprende todos, né? Algumas coisas assim e tal. Aí eu Legal. aprendi. Mas no Aí, fluente nem tipo, pensar. você voltando pra cá, aí, tipo assim, no seu ministério lá, você tipo, toca alguma coisa, Não, você canta, ou você só não. ministra a palavra? Quando eu era criança, quando eu era criança, até um pouco adolescente, eu fazia parte do teatro. É. Aí, engraçado isso. Eu amava teatro, respirava teatro. Legal. Aí, sei lá, eu não sei o que foi acontecendo, assim, eu comecei a parar de gostar e tal. Até me senti meio estranho, né? Fui orar e tal. Falar, meu Deus, vou sair do meu ministério. Não me via sem o teatro antes. Aí eu lembro que eu fui orar e tal. E antes de eu sair, eu conversei com o apóstolo. Aí o apóstolo autorizou. Ele falou, não, meu filho. Ele confirmou que, tipo assim, não era meu ministério, sabe? Falou, Sim. não, pode sair mesmo e tal. Que você tá certo, é pra sair. Foi basicamente isso que ele falou. Top. Aí eu vazei. Aí hoje lá eu ajudo na rede de jovens e tal, tenho minha célula. Sim. Mas não tenho nenhum, tipo assim, por exemplo, louvor, entendeu? A rede de jovens de vocês lá bomba, né, cara? Lá é bem... É legal, os é meninos legal. lá. É Tem legal. muito jovem lá? Tem mais ou menos a base de quantos, mais ou menos? Não tem muito, não. Não? Não, mas varia muito. Então tem, por exemplo, tem rede de jovens que é bem cheia, tem outras que já é mais vazia e tal. É normal, aqui também é assim. Mas sempre também. tem a galera que sempre tá lá. Sempre tem os fixos, né, que sempre vão, então você Exatamente, pode sempre exatamente. contar com eles. Igual aqui. Até que os que vieram aqui, Igual geralmente... aqui, tipo, a os que gente, sempre a tá lá. gente fala que os fixos mesmo, assim, que vem sempre, você pode contar, são 30 jovens. Você pode falar assim, não, vem uns 30 de boa. Toda rede vem 30, toda vez. Aí, quando, tipo assim, tem hora que a gente faz um evento legal, vem 70, vem 80. Teve a última que vem muita gente mesmo, se não me engano, veio 80 jovens, 75 jovens, no caso. Legal demais. Então, sem contar com a gente, sem contar com a galera que trabalha, só os que vieram mesmo. Uma pergunta aqui, nada a ver. Da onde vocês tiraram o nome Avalanche? Que da primeira vez que eu vi, eu achei legal. interessante. Até para explicar para a galera também, para vocês, claro, que vão estar assistindo lá na igreja de vocês lá, né? Então, o pessoal segue nessa página lá, pessoal, Rede Avalanche, e Ministério Manancial de Avivamento, dá um joinha lá que ajuda nós também lá. A gente está na meta de chegar a 1000 pessoas para dar um up na nossa... Amém, vai dar certo. Aí, o que aconteceu? O pastor Cosme, ele idealizou, quando ele era do MIVA daqui da Santa Maria, e ele idealizou esse nome, Avalanche. Tipo, ele foi na cabeça dele lá do nada, ele pegou e colocou. E quando ele mudou para cá, não era Avalanche ainda, a rede de jovens. Aí quando minha esposa, a Cássia, Natália Viana, o Lucas Ronan e o Generoso e eu assumimos, nós fizemos um acordo entre eles, eu fui o único que não quis. É mesmo? Fui o único que não quis o nome. Eu falei, não quero esse nome aqui, quero outro nome. Na reunião eu falei, junto com o pastor e tudo lá, falei, eu, por mim, colocaria outro nome, mas se vocês querem esse nome, a gente vai abraçar e vai torar. E estamos aí, hoje a Rede Avalanche para mim é como um filho que eu tenho. Mas é legal o nome, Rede Avalanche. Né? E tipo assim, o nego pergunta, por que Avalanche e tal? Cara, é algo que vem de cima e vai passando por cima de muita coisa. Legal, entendeu? Passando legal. por cima de tudo. Então, a avalanche é a neve branca que vem cobrindo as imperfeições e vem cobrindo tudo que é ruim. Legal demais. E vem fazendo algo novo, né? Porque quando a avalanche cai numa montanha, você vê outra visão, você tem outra visão da montanha. É verdade. Né? Então, eu creio que Deus trouxe esse sentido para o pastor Cosmo, para nós lá, e nós abraçamos. Até hoje estamos aí. Tudo que vai fazer aqui na igreja é Rede Avalanche. Então, top demais. Estamos lançando as canequinhas, né? Já tem a Hoje é o minha. lançamento oficial da canequinha. Então, o Ica já tem o primeiro Personalizada, top demais. personalizado, vem um nomezinho bonitinho aí. Avalanche. Para a galera. Obrigadão mesmo. Né? E temos camisetas, né? E estamos com o projeto também dos moletons, mas isso aí está Chaveirinho protegido. também. Chaveirinho também estamos vendendo, né? E também tem como projeto dos moletons, mas isso aí, o moletom é só para o ano que vem, Aham. porque até então a gente está focado nos projetos que a gente já tem em mente de fazer na Tá nossa estruturando, igreja. né? Inclusive, a gente vai ter uma campa dentro agora, dia 19. Esse mês, agora? Não, dia Ou 19, março? Cássia? Cássia tá aí? Tá, Cássia não. não tá. Acho que é dia 19 mesmo, não é? 19 do mês que vem, de março. Creio que é 19 do mês de março. Tem aqui na minha agendinha aqui. Vou pegar aqui para a gente poder ver.
Já Pra divulga. eu não errar senão o pessoal me mata na reunião. Então, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, Já para divulgar. para divulgar, ficar tudo certinho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vai ser aonde? Vai ser aqui mesmo na igreja. Isso aqui? A gente vai fazer aqui, usar o espaço aqui que a gente tem, que é muito grande, Muito grande. né? E botar os meninos vão dormir aqui dentro mesmo, vai ser uma coisa. A gente já fez, acho que já é o segundo ou terceiro que a gente já fez, Legal demais. que a gente está fazendo, né? É bom, é bom. Tem fogueira, tem palavra, tem a brincadeira, tem divertimento. A gente vai. Nessa a gente está tentando virar à noite. A gente só vai parar às 4 horas da manhã para acordar às 6 e Ó, no domingo mal dormir. torar de novo o pau. Então estamos fazendo um investimento que o pessoal está pedindo, o investimento é R$ 50. Porque a gente vai ter muita coisa para fazer. E também a gente está pensando na atração, né, o que a gente vai trazer de atração para os meninos. Uhum. Né? Então tem muita coisa para a gente fazer. Então, esse mês agora a gente está entrando na nova série que é o Metendo Louco. Né? Já vamos para a segunda, no nosso segundo, desse sábado agora já é o segundo. Né? Você vai estar vendo isso aí na segunda-feira, então sábado agora teve o segundo episódio da nossa série. Legal. Então, estamos aí na correria. Aí outro vai. O próximo agora vai ser dia 26. Não, dia 19 agora, que é o nosso próximo episódio, que dia 26 agora a gente vai entrar no nosso congresso de carnaval, que a gente sempre faz, todo ano. Na igreja também sempre Né? tem. Todo ano a gente faz. É bom, né? Ano passado o pastor não fez por causa que ficou indeciso se ia ter carnaval ou não, mas nós não sabia se ia ter o feriado também ou não, então não fizemos. Mas agora esse ano vai ter normal, né? O investimento é livre, você investe aquilo que Deus tocar no seu coração. Caramba. Né? Então, assim, se o seu, né, você vai ver o que vale o seu investimento. Se vale R$ 20, R$ 50, R$ 1.000, né? Deixa Deus Caramba, é usar uma boa vocês ideia. aí, deixa Deus tocar. É uma boa ideia. Né? E aí, tá fervendo as inscrições, cara. Vai vir um pessoal de fora aí também. Então, Legal vai demais. ser muito top aí o nosso congresso de carnaval. Né? Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, não perde tempo não, que vai lotar. Esse dia vai ser inesquecível na vida da gente aí. Amém. Tenho certeza. Né? Então, e lá, como é que vocês fazem lá? Tipo assim, lá é a rede insana, vocês fazem, né? Lá é rede extrema. Extrema, insana Rede é outra. Eu tô confundo, é muita gente que eu conheço, cara. Eu conheço muita gente. O pastor Márcio e a pastora Miriam são os líderes lá, né, e tal. Sempre tem os trabalhadores e é mais ou menos na mesma pegada também. Sim. Por exemplo, carnaval sempre tem alguma coisa. A gente agora está fazendo esses intercâmbios, né, que é bem legal, igual a gente fez para cá e tal. Teve uma outra vez que a gente foi para Alexandria, eu acho, não lembro o nome da cidade agora. Tá sempre tentando visitar alguns lugares, fazer alguns eventos. É muito bom, né? Jovem precisa disso. Mas é mais ou menos a mesma pegada, exatamente. Sim. A gente está querendo ir fazer, estamos tentando, correndo, né, assim, querendo fazer mesmo, vendendo lanche no final do culto, para poder fazer investimento, para a gente poder ir fazer o nosso congresso de aniversário, que é no final do ano. Hoje mesmo teve o evangelismo lá, de 2 trabalhadores. Hoje também vai ter, também, que é sábado, né? Hoje, não posso falar que vai ser segunda, mas vai ser, hoje a gente já está tendo um evangelismo vou também, até que é no divulgar sábado. aqui para ele, que eles são 2 trabalhadores lá, né? O pastor Márcio e a pastora Miriam, eles apoiam e tal, lógico, né? O evangelismo. Aí eles se encontram lá na igreja, de lá eles saem para fazer esse evangelismo. Sim, se você quiser divulgar alguma agenda de lá, você pode ficar à Aí vontade, os dois trabalhadores lá da rede, né? É o Caio e a Isabela. Aí eles fazem o evangelismo sábado e tal. Aí legal, ó, seu chamado é 061, vem. 061 que é o prefixo aqui de Brasília, né? Sim. Aí eles fazem das 16 às 18. E até chamar ele para vir também, para vir comigo. Podia ter chamado, podia ter vindo aí para O Caio, só que ele foi lá. Quem quiser ajudar lá, o pessoal que mora no Pé Norte aí, que Eles sempre pessoa, né, fazem. que vê, quiser ir lá na igreja. Eles fazem ali na Ceilândia Sul, né? No Tatico, no Ultrabox e tal. Então sempre tem lá. Top demais. O evangelismo que faz é importante, né? Evangelismo. Top demais. Bom velho. demais. Eu acho massa o evangelismo. Os meninos, quando a gente fez a primeira rede aqui nossa, do Metendo Louco, que foi a primeira depois do que vocês vieram na vigília. E no outro sábado a gente já fez a primeira rede. Cara, os meninos, quando deu domingo, já incendiaram na segunda-feira. É mesmo? Cara, vamos fazer evangelismo, vamos. Aí perguntou, tio, a gente pode fazer? Eu falei, mano, manda brasa, não precisa perguntar não. Aí, para evangelizar, só vai embora. Vai lá, só não, toma cuidado, tá? Eu não vou poder ir com vocês de manhã, mas eu fico com eles de tarde. Porque não tinha ninguém para ficar com minha filha de manhã. Eu falei, não pode de manhã para mim não dá, porque não tem ninguém para ficar.
mas de tarde eu já consigo uma pessoa e eu vou com vocês. Pô, se a gente desceu e foi evangelizando o pessoal, os meninos ficaram engraçados porque eles não só evangelizaram, foi tão assim, eu fiquei impactado com eles porque eles começaram a orar por cura para as pessoas no meio da rua, velho. Legal, legal demais. E eu vejo assim que jovens que outrora chegaram aqui na nossa igreja não falavam. Interessante, né? É Deus, não, Deus muda. tipo, não olhava você na cara, né? Não olhava no teu olho, né? Meninos chorões, assim, não é aquele choro que hoje a gente chora de alegria, mas aquele choro, sabe, amargo, aquele choro que a pessoa não consegue nem soltar para fora, de tão Reprimido, né? Ali, reprimido, tímido. de tão falta de amor que muitos deles não tinham nem em casa dos próprios pais, né? Eu vejo que a consolidação de jovens, cara, é muito importante, É verdade. né? E eu me inspiro muito quando eu vejo assim, quando o pastor Cosme contava as histórias e tal, dele na Rede Avalanche, que era da época dele, quando ele era líder de jovens na igreja do Miva. Então, eu pego tudo assim e falo, cara, isso aí tem que funcionar hoje também, né? Essa oração, isso tem que ter, né? Então, a gente não abre mão de oração aqui, a gente não abre mão de cura, a gente aqui na Rede Avalanche, a gente não abre mão disso. A gente quer que nossa rede seja igual, né? A gente quer que a nossa rede seja igual o culto de domingo, velho. Que tenha cura, que tenha pessoas sendo transformadas, vidas, né, salvas. E claro que isso a gente também conta com a ajuda dos líderes da célula, né? Se o líder não mandar Para incentivar, né? Para incentivar, cara, então, tipo assim... É verdade. Aí, graças a Deus, os líderes estão sempre ajudando a gente, estão sempre enviando os meninos para a rede. Legal. Até mesmo porque para ajudar a consolidar, porque eu creio que o reino não é só uma célula, né? O pastor Cosme nos ensina que o reino, todas as células fazem parte do reino. É verdade. Então, se todo mundo se ajudar, fica mais fácil consolidar. É o corpo, né? Sim, com certeza. Verdade. E lá, tipo assim, você já foi, quando você estava em Jerusalém lá, tipo, quando você ia nos lugares históricos assim, né? Você foi no túmulo de Jesus e tal. Fui. Conheci quase todos lá. Acho que o único lugar que eu não fui foi no Rio Jordão. Eu queria ter ido no Rio Jordão me batizar lá, só que acabou que não rolou. Mas no resto todos eu fui. O que mais me tocou foi eu acho que assim, despretensiosamente, foi o lugar que eu fui mais assim, vamos lá conhecer, foi até a primeira vez, engraçado, eu estava despretensiosamente mesmo, estava indo lá conhecer, foi até estranho, estava muito, até meio físico, sabe, tipo assim, estava indo lá e não estava, uau, Jerusalém, não, estava bem tranquilo, bem de boa. Só que aí quando eu cheguei lá, eu fui lá no Muro das Lamentações orar, aí foi diferente. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a orar, parecia que Deus estava do meu lado aqui, ó. Porque aquele muro é a única coisa que restou do templo, né? Do templo, é. Ali foi diferente. Nem no túmulo foi daquele jeito. Caramba. O muro, não sei porquê, foi muito diferente. Talvez por causa disso, não sei. Mas foi muito diferente, muito. Tem lugares que tocam mais que a gente não consegue explicar essa coisa. Muito diferente. Lá foi diferente demais. Não é a unção de Jesus morto, ressuscitado, que não sei também explicar assim, porque tem coisa que eu também olho assim, caramba, se eu fosse para Jerusalém, quando o avião aterrissasse lá em Tel Aviv, eu acho que já ia aterrissar chorando. Eu sou muito chorão, sou muito bobo com essas coisas assim de unção. Deus pisca, eu já tô, meu Deus piscou. Sabe, então, o pessoal até fala que eu sou o irmão chorão, já tive esse nome já de irmão chorão. E eu não sou tanto. Eu acho que eu fiquei um pouco depois, assim, inclusive lá em Israel, eu nunca fui muito de chorar, assim, sabe? Mas lá em Israel eu fiquei um pouco. Aí tem uma amiga minha que eu até brinco com ela, falo, véi, o que Israel fez comigo? Aí ela até fala assim, ela tipo brinca com algo parecido desse. Deus me honrou, porque antes ela me zoava que eu não chorava nem nada. Aí, lá eu fiquei mais um pouco. Tipo assim, sei lá, acho que foi um quebrantamento mesmo. Mas nunca fui muito assim. Tanto é que acho que por isso também que eu não fiquei tão assim quando eu cheguei lá, assim, na cidade velha, né? Porque cada um tem um jeito, tipo... Mas quando eu cheguei no muro... não pode padronizar, né, velho? Exatamente. Não tem como padronizar a unção. É isso que eu acho que isso que e eu a forma, dizer. né, que Deus fala, o que a gente fala com Deus também. A multiforme graça do Espírito Santo, velho, tá aí para isso. Então, quando eu cheguei no muro, aí foi especial. Teve alguns lugares também, né, que tipo assim, o monte que Jesus foi crucificado lá também é diferente. Você assim. foi lá também? A gente não pode subir, né, porque agora é um território, acho que é dos árabes, é tipo um lugar nada a ver. O pessoal comprou lá. Tipo assim, lá hoje é estacionamento tipo de uma rodoviária. Os ônibus ficam lá, fica os ônibus aqui assim, e aqui em cima aquele monte da caveira, né? Que chama. Aí você olha, realmente, aí você olha e fala, caramba, tipo um lugar especial, né, também. E o Monte das Oliveiras também é um lugar especial, assim, que eu gostava. Era meu sonho ir lá. Que ele foi no terreno onde Judas se matou.
Ele conseguiu ir lá, ele falando que lá agora parece que é tipo, um lugar onde tem hotel, essas coisas agora lá. E ele foi lá e falou assim que, cara, e parece que tipo assim, lá sempre vive mudando de dono. Não é o mesmo dono o tempo todo, sabe? É o mesmo sempre, não é. Muda sempre de dono. Sempre a pessoa não consegue o que quer, ela vende o hotel, a casa que está lá. Outro lugar especial lá também, desculpa, te cortando. Não, pode ir. O Mar Vermelho também, pra mim, foi... Foi lá também? Caramba. Mar Vermelho também foi surreal. Gostei Top muito demais, de lá. né, velho? E lá, tipo, você foi no lugar... Eles não sabem onde é que é o lugar específico onde foi passado o trecho, não? Não sabem. Não sabem, Eles né? especulam, né? Mas onde passou ali, não sabem. Não tem como saber também, né? Não tem como. É porque, tipo assim, a ciência, ela quer explicar tudo, né? Aí fala, não, foi exatamente aqui nesse lugar, porque aqui é a parte mais alta, onde o mar... Cara, esse mar ele não seca, mano. Não, é absurdo. Não, Esse mar ele não louco. desce, não fica uma passarelazinha aí pra gente poder passar, não, velho. Esses caras tem hora que viaja também, né, mano? Muito louco. Quer explicar tudo, velho. Aí essa hora assim, nós me devem ter chegado pro evangelismo aí. Nós estamos evangelizando, vamos evangelizar hoje aí. Tá certo. Então os caras querem, tipo assim, quer botar tudo Bem explicado. explicar tudo. Mano, eu acho que quando você chega em Jerusalém, eu não vou querer explicação de nada, velho. Eu vou só querer ir lá. Claro que, tipo assim, quando você entende a tradução, os manuscritos e tal, você olha assim, não sei se lá tem um lugar específico onde ficam os manuscritos, né? Lá no muro tem um lugarzinho assim, como se fosse uma biblioteca, não sei direito o que é aquilo, porque quando eu só entrei nesse lugar uma vez, tinha um monte de judeu lá, ortodoxo, orando e tal, então eu não sei muito bem o que é, mas eu vi que tinha muito livro, e ele é meio que tudo perto, né? Tipo assim, ali em Jerusalém, o muro é bem pertinho do Monte das Oliveiras, que lá no Monte das Oliveiras é o Getsêmani, então ali você já faz uma viagemzinha bem legal. Uma tripzinha. Top, né, velho? Tipo, você olha assim no lugar onde Jesus pisou. Claro que não é o mesmo lugar, claro. Não é a mesma partícula de poeira que tá ali, não é o mesmo... Tantos ventos que passaram ali, chuvas e tal. Claro que não é o mesmo lugar, mas, poxa, você tá num lugar... Mas é uma atmosfera diferente. Você tá num lugar... É uma atmosfera diferente. É, a atmosfera, claro que... Isso é verdade. Você tá... é ali, não tem outro Monte das Oliveiras. Ele conseguiu transferir esse monte pra lá. E depois acostuma também, aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Uhum. Então, por exemplo, teve vezes que alguém fala, cara, ora por mim aí, por tal coisa, tá mais próximo de Deus. Você tá mais próximo de Jesus aí, velho. Tipo assim, de alguma maneira, eu entendo, faz sentido, né? Mas, sim. Mas depois você tá lá também se acostuma. Mas que é engraçado, tipo né? assim, você... Não passa um carro desse de som. Você faz o podcast, vem e passa o carro, bicho. Não passa um desse na rua. É engraçado. Você vai fazer o podcast... Passa moto, passa divulgar. Carro, o cara quer divulgar. Ele quer podcast aqui quer divulgar. Não vai divulgar, não. Vai pra lá. Aí você acostuma, lógico que a gente sabe, né? Então, tipo, às vezes alguém pedia e eu pensava, velho, hora daí também que sim. É a mesma coisa e tal. Mas é isso que a gente tava falando, acostuma. Sim, o pessoal acha que você foi pra Jerusalém, você foi pra outro mundo. Não é, mano. Você tá num lugar. Lógico que é um lugar santo, é um lugar especial. Não tô só que, tipo assim, né? Só que você acostuma, tipo assim. Eu tava lá, pra mim era normal, como qualquer coisa. Vou trazer areia de Jerusalém, areia de Jerusalém, vou jogar na minha casa assim, tipo, Moça, vai ter que varrer depois essa areia aí, vai jogar fora isso aí. Aí hoje, eu já quero voltar, né? Acho que eu vou voltar lá em setembro agora. Legal, bem na época do Ano Novo. Porque eu voltei em setembro. Judaico, né? Que é 7 de setembro. Faltando acho que 2, 3 dias por Yom Kippur eu voltei. Sério? Eu voltei pro Brasil, Aí agora eu quero ir lá e ficar lá mais um pouquinho. Yom Kippur é o Dia do Perdão. Dia do Perdão, nada a ver. Aí acho que a gente fez um culto aqui no dia do Yom Kippur. Nós fizemos um culto uma vez aqui, que foi o Dia do Perdão, nós fizemos uma vez, não lembro se foi ano retrasado ou não, sei que foi antes da pandemia. Foi muito, muito sobrenatural, muito top. Top demais. Aí a gente gosta de trazer. Uma coisa que eu amo, assim, que se Deus puder que eu vá, eu queria ir muito na época da Páscoa. Da Páscoa deles. Passei a Páscoa lá. Sabe, eu queria muito ir, velho. Porque a Páscoa para eles é como se fosse o Natal para nós aqui. Aí tem um monte de... Você não pode comer coisa com farinha, né? Eu acho, com fermento. Fermento, não pode. Não lembro agora. Mas até a seção nos mercados, eles isolam. Tipo assim, você não pode comprar mesmo, entendeu? Mesmo se você quiser. Não, que você tem que...
Aí, lógico, né? Você come se você quiser em casa. Se você já tiver, você come, você faz o que você Sim, quiser. claro. Mas comprar, você não pode mesmo. E a questão, assim, igual a gente falou, vamos falar assim agora, das festas religiosas, né? Que aqui no Brasil, aqui o dominante aqui é o catolicismo, entre aspas, né? É o cristão, na verdade, é o cristianismo, né? Nosso aqui. Então, tipo, tem muita coisa que a gente faz. Por exemplo, depois do carnaval, o pessoal faz quaresma, né? Que é antes, que antecede a Páscoa. Lá tem esse tipo de coisa ou não? Lá ninguém faz, Lá nem sabe que isso existe também. Eles fazem mais Do jeito conforme deles. a Bíblia, né? Então, por exemplo, lá não tem carnaval. Lá eu esqueci o nome agora. Carnéia. Não. É o nome que até na época lá de Esther foi instituído esse negócio, esqueci. Agora você fugiu a cabeça também. Se for falar assim, agora... Eu esqueci Você completamente. vai falando assim, eu vou tentando lembrar aqui, eu vou ficar voando aqui. Se vai pesquisar, pode pesquisar. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Aí, o que eu queria saber, tipo, Natal ou Ano Novo... Não comemora nem Natal nem Ano Novo. Não. Eu ganhei um feriado lá, porque eles sabem que pra gente é importante, eles meio que consideram, mas não muda nada lá. Não tem nada, tipo assim, nem alusão a isso. Não, nada. Não fazem... Não soltam fogos. Não. Só no 7 de setembro que eles fazem o Ano Novo deles lá, né? O Ano Novo judaico. Não tem 6 sempre por uma 7. data certinha, né? Porque Sempre vai eles, mudando. eles vão mas mudando aí, por causa do... Aí eles vão comemorando as festas deles. Essa que eu tô falando é o Purim, lembrei. Purim. É o Purim. Sim. Aí tem as 7 festas anuais, né? O Dia do Perdão, Yom Kippur. O Sukkot, que é a festa das tendas, que é tipo ali dos tabernáculos e tal. A das luzes, que é o Hanukkah. Que aí, tipo assim, coincidentemente, meio que pega ali com... Pelo menos na época que eu tava lá, coincidiu bem com o Ano Novo. Só que eles estavam comemorando Hanukkah, não tinha nada a ver com o nosso Ano Novo, sacou? Aí tem o Purim e a Páscoa, que é o Pessah, né, que eles chamam. E lá, como é que é esse negócio? Tipo assim, eu vejo muito judeu fazendo, a gente vê muito em série, em filme, que é o ano sabático, né, que eles fazem lá. Tipo, eles tiram um ano... Foi esse agora. Eles tiram um ano todo Foi esse para agora. se guardar ou para buscar Deus? Como é que é isso? Não, o ano sabático lá é o descanso da terra. Então, por exemplo... sim, dos 7 anos do descanso, sim. Então, por exemplo, é igual a semana, né? São 7 dias, mas sábado é o dia do descanso. Aí lá são 7 anos, mas o 7º é o da descanso. Você não pode plantar nada. Foi isso agora que passou. Foi, né? Caramba, legal, velho. Acho muito legal essas culturas assim, que você olha assim, caramba, os caras respeitam mesmo, né, velho? Respeitam. Os caras chegam assim, respeitam a terra, respeitam onde vive, Sim. respeitam, entre aspas, respeitam as pessoas que estão ali. Querendo ou não, eles meio que respeitam mais do que a gente. Claro, tem Querendo ou não, reverência. sim, querendo ou não, eles respeitam mais que a gente, até mesmo as autoridades, né? Verdade. Eu vejo muito isso, eu acho muito lindo. Quando a gente ora, igual lá em casa, a gente vai durante o domingo, a gente ora. E eu sempre ensino para minha filha, né? A gente fala assim, ora, a gente fala, e que haja paz em Israel. E ela repete. Né? Eu acho muito legal isso, ensinar para os nossos filhos, ensinar para as pessoas que estão vindo, jovens, crianças, que Israel é um lugar importante para a gente também. Muito porque não é porque está lá do outro lado do mundo, um lugar esquecido pela humanidade, porque quando a gente ora aqui pelos os 40 dias de oração, que a gente acabou de sair dos 40 dias de oração, todos os 40 dias de oração, todos os dias a gente ora por Jerusalém, todos os dias, e todos os anos. É honra, né? Sim, honra. A salvação vem dos judeus, né? Sim, e a gente ora e a gente pede que haja paz em Israel, a gente pede, cada um ora de uma forma, mas a gente acaba orando de todos os jeitos por Israel, e ensina para os jovens que Israel, ele, igual eu falei, ele não é um lugar isolado lá, porque, cara, os maiores cientistas hoje em dia da atualidade vêm de Israel. Muita coisa foi criada em Israel. Israel é muito rico. Entendeu? Israel está criando agora as vacinas novas agora. Né? Então, tipo, os caras já estão lá na frente. Falam, ó, essa vacina aqui, o negócio nego não quer comprar, velho. O negócio acha que, não, no meio do deserto, o que vai sair do deserto? É igual que fizeram com Jesus, né? O que vai vir de lá? Verdade. Né? O que vai vir da Galileia, né? Não de Nazaré. De Nazaré. O que vem de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que vem de Jerusalém, então? O pessoal pensa assim, eu creio que o pessoal é muito enganado com Israel. Banaliza, o mundo é muito enganado com Israel, cara. Verdade. Acho que a sociedade humana, mundial, devia considerar mais aquele lugar ali, justamente pelo fato que eles estão o tempo todo em guerra, eles não param de fazer nada. É verdade. Entendeu? Então, assim, muitos países querem atacar Jerusalém, velho, querem atacar Israel, por simplesmente atacar. É muito espiritual, né? É muito espiritual, e eu fico vendo assim, caramba, as Nações Unidas, elas preferem defender os outros países que querem atacar do que defender o próprio Israel. Né? Então, eu vejo assim que
Muito espiritual, assim, todo o Muito, contexto, né? muito, Desde o muito, início, né? sim, Eles sempre foram muito muito. atacados. Lógico que tem os conflitos lá Claro, e tal, mas é muito espiritual. Claro, eu amo essa parte, assim, quando você falou, tipo, um lugar que eu queria ir também no Rio Jordão. Não pra, tipo, foi aqui que Jesus foi batizado, que não sei. Claro que não foi naquela mesma água, nem vai ser. Mas só pelo local, né? De você estar naquele Exatamente. caramba, velho, que lugar É um lugar bonito, especial. né? Eu já vejo, só vejo por fotos e já tem até escada para você descer. Tipo assim, que dizem que ali é o lugar exato onde Jesus ficou, né? Onde Jesus foi batizado. Eu não creio que seja. Uns falam que vai mais para frente, os que são mais, assim, fiéis ali ao local, dizem, não foi aqui não, foi ali. Né? Então não tem como saber. E eu vejo pessoas indo para Jerusalém e igual todo ano tem o ano novo, né? Que são dias diferentes. Eu já vi as pessoas falando que esse ano passado foi 7 de setembro. Vejo algumas pessoas falando que já foram para Jerusalém no dia do ano novo, que eles fazem um negócio bonito, assim, vão no Rio Jordão, vem caravana do Brasil, do mundo inteiro, na realidade, para se batizar lá, né, velho? Muito, muito legal isso, eu acho legal. Eu queria fazer esse tipo de experiência também. Será que descarregou aqui? Dá uma ligadinha para ver. Tá sem bateria. Uhum. Deixa eu só pegar aqui esse aqui. Pode pegar ali, Carlinhos? Vai pegar? Beleza. Então, o que eu queria chegar aqui com você, acho que tem uma pergunta aqui, quer ver? Tem uma pergunta que as meninas já tinham feito já, que eu pedi. Quando você vai ver um negocinho aqui, quando você acha aí. Beleza. Isso aqui eu já fiz, essa pergunta, como foi transcender de lá para cá e daqui para lá. Ah, sim, essa questão, tipo assim, tu não namora nem é noivo nem nada não, né? E como é que é isso lá, tipo, na igreja lá de vocês? Essa questão de namoro, porque, assim, o jovem hoje em dia, ele pensa que, poxa, eu completei maioridade e quero namorar, tipo, tem muito isso. Eu acho que é igual aqui, como é que é mais ou menos aqui, para eu saber? Não, aqui o pastor, a gente pede assim, para cumprir as regras, né, que a gente põe, que você tem que ter, no mínimo, 18 homem, né, tem que estar trabalhando, mulher ou 17. estudando, ou fazendo os dois. É exatamente isso. Lá acho que o pastor Cosme pegou mais ou menos o mesmo princípio do apóstolo, né? Que homem tem que ter pelo menos 18, tem que estar trabalhando, mulher 17, aí tem que orar. Sim. Para saber, um dos princípios é os pais, né, autorizarem e tal. E aí é basicamente isso, né? Começar a orar para saber se é de Deus mesmo, depois namorar, o namoro já. Eu vejo uma coisa que eu vejo no MIVA lá em vocês, lá assim, que é muito que a gente tem aqui na nossa igreja, acho que essa unção ela passa, ela transcende, ela alcança, transmite, porque eu vejo que os jovens lá também são muito espirituais também, assim, né? A galera muito pegada mesmo assim a Jesus, assim, a busca de cura, de transformação. E eu vejo que os jovens aqui da nossa igreja também são muito assim. Os meninos, eu crio uma geração, cara, que busca pelo profético o tempo todo. Porque eu vejo que a gente está o tempo todo buscando estar com Cristo, o tempo todo buscando estar com Jesus. E isso faz com que eles olham para a liderança e falam assim, caramba, se ele é líder, está fazendo isso, eu também vou fazer. Gera um exemplo, né? Sim. Por exemplo, igual a gente lá da igreja. O apóstolo deu muito exemplo. Sim. Todos os pastores deram muito exemplo, né? Então, é tipo assim, a gente tem a gente tem espelhos, né? Sim. Tipo, não, vou fazer igual a ele, porque deu certo. Todos os pastores fizeram meio que essa rota, né? Então, a gente tem esses exemplos para seguir. Sim, muito legal. Cara, então, tipo, eu vejo que em Jerusalém tem essa parte também dos costumes, né? A questão também do jovem lá. Como é que é o jovem lá? Assim, a juventude de lá? É a juventude que segue o pai também? Ou tem os rebeldes? Ou é como uma juventude normal de qualquer lugar? É tipo assim, os ortodoxos, eles vão seguir realmente bem ali a religião. E os demais que não são religiosos, é normal, como qualquer lugar assim e tal. A mesma coisa. Não tem muita, quem não é religioso, né? Não tem diferença nenhuma. Cara, eu me amarro nessa pegada tipo da juventude mundial, mano. Porque eu vejo assim que
Eu não nem busco esse negócio de, tipo assim, de avivamento, mas eu falo muito do profético. Né? Eu vejo que a geração nossa, que nós estamos ensinando esses meninos a serem mais proféticos, né? Buscar a unção profética. Aham. Né? E eu vejo isso muito no MIVA também. Eles buscam muito esse negócio, igual a gente vendo aquela convenção que teve sobre financeiro, né? Cara, e o pessoal vendo coisas espirituais. Né? Tipo, no dia, igual o pastor Marcinho contando aqui, um negócio sobre dinheiro, ele vendo um anjo, vendo isso, aquilo, né? E claro que é ligado, né? Dinheiro e Jesus. Jesus falou de dinheiro, a Bíblia fala de dinheiro. Dinheiro é Né? muito espiritual, né? Dinheiro também tem muito a ver com o espiritual. Né? Eu acho muito legal a passagem que Jesus fala que o cara pede o imposto para Jesus. E Jesus fala assim, cara, tipo assim, que na cabeça dos fariseus lá, era assim, esse cara não trabalha. Ele não vai conseguir pagar o imposto, mano. Então vamos fazer com que o cara cobre o imposto dele lá, quero ver o que ele vai fazer. Aí vão prender ele porque ele não vai pagar o imposto. O que ele diz, né, sobre o imposto aí? Dá Falou César, assim, que é de César. dá César o que é de César. Então, Pedro, vai lá e pega o peixe, lá dentro do peixe vai ter uma moeda, vai lá e pega. Paga o meio teu. Aí ele olhou assim, tipo, o que Jesus quis dizer com aquilo lá? Cara, se eu quiser pagar o imposto, é só trabalhar. Se eu quiser pegar um peixe ali para pagar o imposto de vocês, eu pago o peixe. Porque não era que ali o peixe com uma moeda na boca era simbólico. Né? Ele não quis dizer que vai ter um peixe com uma moeda na boca, todo peixe você pegar para pagar os outros, não. Claro que Ele não. quis dizer que o peixe era o trabalho que eles tinham. Cara, esses meninos que eram tudo pescador, velho. Tu acha que eles não vão conseguir trabalhar para pagar o imposto para César? E deu exemplo também, Deu né? exemplo, falei, não, vamos trabalhar, De que tem vamos que pescar. pagar. Vamos ter que pagar isso aí Dá a mesmo. César que é E de pagou do César ano todo. e o de Deu um Deus, moedão, que é de Deus. um dobrão de César. Né? Então pagou da galera toda ali. Porque até então só Pedro que podia pagar. Pedro e Jesus, que eram os mais velhos. A galera toda era mais nova. Né? Acho que até o pastor Marcinho falou isso aqui um dia, não sei se foi ele ministrando. Então, veja assim que Jesus, ele era muito, sabe, ele era muito, se pegar muito no ar, não, vocês estão vendo a me testar. Não, pera aí, vou pegar vocês no pulo. Verdade. Então, Jesus não respondia nenhuma pergunta, ele respondia contra a resposta, contra a pergunta. É Né? verdade. Poxa, por que você faz isso? E vocês que é tudo feio, por que vocês são feios de jeito? Né? Por que vocês fazem isso também? Por que vocês deixam de fazer isso para fazer aquilo? Eu não vou responder Atira a nada, primeira não. pedra, né? Então, já que vocês estão, né, pecou, tá certo, tem que pagar pelo pecado. Então, vamos lá, então, vocês tudo. Tem que se apedrejar também. Quem tem pecado, atira a primeira pedra. Atira aí e você, então, que não pecou, então, vai lá. Estou esperando, tal. Jesus era muito... entendeu? Pô, Jesus era o único que podia apedrejar aquela mulher, velho. E ele Não olhou e falou apedrejou, assim, né? perguntou para a mulher, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ela foi embora. Falei, pô, se nem eles te acusam, imagina eu. Vai e não peca. Pronto, acabou. Que era simples, a ordem de Jesus, o discipulado de Jesus, ele falou assim, ó, vá e não faça mais. Vá É a e não, conversão, né? não peque. Pô. É tipo chegar e falar assim, mano, você quer mudar? Quero. Então só para de fazer o que você está fazendo. Sabe? Então eu vejo muita desculpa de muito jovem, adolescente. Eu não dou conta. Eu não. Eu falei, mano, você dá conta, velho. Sabe? O diabo usa muito esse negócio de eu não dou conta, de eu não sei. Sabe? Eu vejo. A gente dá muito exemplo de nós mesmos, assim, de exemplos nossos, para os jovens também. Falando, mano, eu já fui por esse lado aqui, não deu certo para mim, não. E já vi outras pessoas também que foram pelo mesmo lado e não deu certo. Cara, me vê na Bíblia uma pessoa que errou muito, só fez besteira e se deu bem na vida. Não vai ter, velho. Então, mano, você está fazendo besteira e não vai dar certo. Então, a gente explica, mas cada cabeça uma sentença, né? Cada um escolhe. Então, eu vejo assim que a juventude hoje, ela está mais suscetível do que antigamente. Pelo menos a maior parte, que você vai até em festa, velho. Se for numa rave, numa festa, se você falar Jesus lá, você é aceito lá ainda. Antigamente, não. Antigamente, eu falo por mim mesmo assim, eu tinha maior repúdio quando a gente estava bebendo, assim, bêbado. Eu começava a falar de Jesus. Eu falei, não, mano, tá errado isso aqui. A gente tá bêbado falando de Jesus, velho, tem nada a ver, que Jesus não tá nem olhando pra nós, velho. Sabe? E às vezes nem é, velho, a gente é só, tipo, porque bate a vergonha, né? A gente sabe que a gente está errado. Mesmo assim, a gente mantém o erro. A gente não quer mudança, a gente só quer um alívio, né? É igual aquele filme de às vezes tem ação e tem um alívio cômico ali. A gente só quer aquele alívio cômico, a gente quer ser um pouquinho daquela ação toda forte. Não, tem um cara que tem que ter um alívio cômico ali para poder distrair. Às vezes a gente já tratava Jesus como um alívio cômico, como um alívio em si. Falava assim, caramba, Jesus está ali, mas é porque ele me ama que eu estou aqui.
Mano, vai te converter, velho. Ele te ama porque ele que te quer perto dele, né? É verdade. Né? É muito engraçado. E, assim, questão de roupa eu já te perguntei, né? E, mano, tipo, como é que eu faço assim pra. Você tem algum jeito de ir em Jerusalém? Tem como você explicar isso pra gente? Como é que faz? Então, É um projeto que vocês têm na igreja? Então, nesse que a gente foi o pastor Márcio que achou, foi um Instagram de projeto voluntário que ele achou. Uhum. E lá a gente fazia a nossa inscrição e tal. Uhum. E era para trabalhar como Você voluntário, tem né? esse negócio ou não? Não tem. Não tem. Pastor Mas Márcio no tem. próximo, você vier, vocês traz lá que a gente Pior que eu indica não o lembro pessoal o que nome, quer. Deixa eu ver. Não lembro. Não, mas qualquer Era um coisa você me Instagram manda do depois pastor Márcio ou Viu lá. mostra aqui na rede. Beleza, eu passo. Eu gravo Aí- um vídeo no final, depois a gente, quando a gente for Fechou, te editar. passo, te manda no seu Ah, WhatsApp. beleza. O pastor Márcio Viu, era o projeto voluntário, era assim, aí tinha algumas categorias lá, por exemplo, trabalhar com idoso, trabalhar com autistas, trabalhar com jovens que dão problemas para os pais Sim. e tal. Sacou? Rebelde, né? Então, É. Aí você podia ficar de 8 meses a 1 ano. Sério? Aham, de 8 Pô. meses a 1 ano, em todos esses projetos. Uhum. Aí eles te davam ajuda de custo, porque você não é trabalho, né? Eles vão te dar Sim. tudo. Eles te davam, tipo, apartamento, comida Sim, e tal, eles te davam sim. meio que tudo. E aí eles geram um visto pra você, porque pra você morar lá, você tem que ser judeu. Então, Uhum. são duas formas pra você morar lá. E eles não carimbam o passaporte, né? Ou você é descendente de judeu, Uhum. ou você se converte ao judaísmo. É. Eles não carimbam o passaporte por causa das outras nações. Aí, não lembro, não sei exatamente. É, como que eles não o menino me carimbam. falou que ele viajou e falou assim, olha, infelizmente o passaporte não é carimbado, porque por causa de Jerusalém, se você for para outro lugar, por exemplo, se for para um lugar que é nazista, Aham, né, que tem esse tipo de coisa. que é contra Jerusalém. Qualquer Sei, país sei. que é contra Jerusalém, você não vai poder entrar. Porque eles vão olhar e falar, você já foi em Jerusalém, o que você foi fazer lá? Foi trabalhar? O que você está fazendo lá? E que gera uma série de constrangimento que por eles É, mesmos verem, eles Faz muito evitam. sentido. Eles evitam de carimbar. Aí, no caso, aí eles davam visto pra gente. Uhum. É, o visto eles dão mesmo. Né? Eles davam esse visto pra gente lá de... Não lembro agora se era de turista, não lembro Uhum. agora, mas era um... Tem um negócio que é estadia provisória, um negócio assim, não? eu não lembro agora o nome do meu visto, mas eles dão esse visto pra gente. A própria embaixada de Israel, o governo de Israel dava, Uhum. autorizando a gente como voluntário. Inclusive no visto estava lá, não pode trabalhar, Uhum. porque eu era voluntário, entendeu? Sim. Aí para você ir, ou você vai estudar e você tem que conseguir lá de Uhum. alguma maneira, ou você é descendente de judeu, você vai se converter ao judaísmo, ou como turista. Que aí Uhum. dá pra você ir tranquilo, só você ir e tal, ver, Sim, comprar entendi. sua passagem, ver o passaporte e tal. Aí é Aí tranquilo. nesse caso lá você foi estudar. Tu foi Aí pra lá eu fui como voluntário. voluntário mesmo. Voluntário. Aí você faz o que lá? Tipo, o meu voluntário de quê lá? Aí o meu voluntariado lá era com autistas. Ah, pra Foi ajudar a galera. Foi o que eu escolhi. Eu falei, não, eu Uhum. quero mexer com autista. Porque idosos eu não quis, esses jovens em perigo mesmo, que é o jeito que tá lá no site, eu também não Uhum. quis, porque eles tinham que conversar. Então eu não falava inglês nem hebraico. Então como é que eu Uhum. ia conversar com eles? E Sim. os autistas eram o mais fácil ali, né? Sim. Então foi por isso que eu escolhi. Aí eles me davam o visto, entendeu? Aí acho que o visto era de 1 ano de duração. Não, 6 meses. Uhum. Depois de 6 meses eles renovavam. Você pediu, eles renovavam para você e tal. Sim. Então tinha alguns que duravam até mais, 11 meses, 12 meses, mas eles sempre renovavam. Então as maneiras de você ir basicamente é assim. Pô, legal. Com um turista você consegue fácil. Você, tipo, não, vou ficar lá só. Porque turista não vai para ficar mais de 1 mês, né? Uhum. Então, tipo, você consegue Não, tranquilo. mas tipo assim, igual eu falo, né? O passaporte geralmente você só vai precisar para você dar um visto, né? Mas não é. Eles não. Que, por exemplo, esse Qual visto a mesmo, documentação tem que ter o que em dias para ir lá? aí eles que organizaram tudo pra mim. Ah, Eu fui mandando entendi. pra eles algumas coisas, Uhum. paguei algumas taxinhas lá, então eles organizaram tudo. Inclusive, demorou muito o meu, porque a minha documentação demorou muito na embaixada lá de Israel, Uhum. entendeu? Sim, Aí eles já mandaram meio que tudo pronto, então eu não precisei resolver muito essa parte burocrática. entendi. E o pessoal que fez que intermediou pra mim, que fez essa ponte, resolveu tudo, Ah, entendeu? legal. Ah, e tipo, então, na época tu tinha o quê? 20 anos, você falou 21? Eu fui com 22. 22. Tinha acabado, Já tinha feito passado o 22. exército, essas coisas tudo já? Não, já tinha. Aí eu já tive tinha que, reservista, já tudo? tive que levar reservista e tal. Ah. Tirei foto e tal, né? Digitalizei, mandei pra ele. Ele É meio porque eu que tô resolveu tudo perguntando pra mim. porque às vezes tem um jovem que tem 17, 18 anos, vai ter que se virar com esse negócio aí, né? Resolver Aí, tudo isso. Pra ir, pra ser voluntário, é a partir de 18. A partir de 18, A né? partir de Legal. 18.
Aí dos 18 Sim, porque até até os então você vai estar 60. na nacionalidade sozinho, você tem que ter pelo menos maioridade, É. né, Dos civil para 18 poder... até 60. Ah, é, até 60 anos eu acho que é bom. porque Acho que até é velho demais já para ir. Mas tem gente que vai. Não, sim, tô falando assim, acho que eles estenderam bastante, porque geralmente sim. quando ele pede assim até 40 anos só, até Não, tem geralmente gente que tem vai lugar aqui, igual, por super exemplo, no empolgado. Canadá, é até mais que isso. Que eles querem que as pessoas vão para lá. É porque o canadense meio que está em extinção, a pessoa tá falando. Até porque lá em Israel a expectativa de vida é maior do que aqui do Brasil, Maior, 10 né? anos. Até por causa da alimentação deles, é Sim, muito mais sim, saudável. sim, claro. É, pô, legal isso aí, hein, velho. Tipo, então quer dizer que existe um caminho. É muito, muito incrível isso, né? Lembrei, IB Social, o nome. Pode pesquisar no Instagram IB. e também tem o site IB. IB, IB Social. I de igreja, B de bola, social. IB Social. Então, você que está em casa pesquisando aí, pesquisa IB Social. Só isso, Só arroba isso. IB Não, só Social. isso. IB Social, você colocar no Google, acha, quer ver? Ó? Vou colocar aqui e já vou te mostrar. Então, se for fácil assim, tipo assim, né? Claro que não é fácil porque existe uma burocracia, existe Aí eles vão pedir alguma coisa, né? né? Tipo, eles, Aí aqui, ó. vai fazendo, velho. Você vai dando os Ó, eu documentos que os caras coloquei pedirem. IB Social, tá vendo? Aí o IB primeiro que Social apareceu, mesmo, Projeto Voluntário em Israel. Aí, ó. Já Aí é o esse primeiro na lista, já. Já é o primeiro, é. Olha, você que está pensando em Israel, né? Pensando em Aí, ó. fazer um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Aí, ó. IB Social, você que está em casa vai estar tipo isso aqui, ó. Tá? Depois você pega e vê, beleza? Dá para ver daí? Pega e vê aí. Projeto voluntário, você que quer ir para Israel, eu não sei se tem outros países aí, mas... Aí eu fiz, aí aqui tem como participar, o site é bem intuitivo. É, né? Aí como inscrever e tal, eles pedem algumas coisas, né? Tipo, Vai tem que ter mandando, um né, nível mano? de Que inglês, vai tal. mandando. É, Você vê uma barreira que você vai impedir, resolve isso aí. é verdade, é legal. E mete as caras. Acho que meteu louco é isso aí também. Você ir para outro lugar e... né? Isso é verdade, é bem meteu louco. Sei lá, vai buscar seus sonhos também. Tipo, Ora antes. vai orar. Fala com o teu pastor, com o teu líder. Fala com ele lá, pede um apoio, né? Apoio espiritual, apoio moral. Se fosse outro lugar, eu não teria ido. E se não tiver sua influência também, né? Exatamente, se fosse outro lugar, eu ninguém gosto muito do tivesse te Brasil. Então, influenciado. tipo assim, se fosse Estados Unidos, até tem uns projetos mais ou menos assim, nos Estados Unidos e outros lugares, tipo, eu não ligo muito. Aí, mas como foi em Israel e eu tive até uma palavra do apóstolo e apoio meus pais também, eu fui tranquilo. Isso é muito importante, galera. Apoio da sua liderança, dos seus pais. Busquem isso aí. Né? Às vezes tem muito jovem que é distante do pai, distante da liderança. Não distancia, não. Não é Corre bom. atrás. É melhor você estar coladinho ali, né? Aprendendo. Que para mim foi um fator importantíssimo eu colar com os pastores, eu colar com o líder, colar com pessoas que me influenciavam. Para mim foi importantíssimo na minha carreira como cristão. Porque talvez se não tivesse tido isso, essa proximidade, eu creio que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Não seria. Não seria. Não teria essa maturidade. Eu não teria passado pelo que eu passei vivo, né? Porque muitos morrem, muitos ficam pelo caminho. E creio que esse apoio que o apóstolo te deu, que o pastor Márcio te dá até hoje, né? Ele que falou assim, cara, chama o Ícaro também e tal, para estar junto com vocês aí. Eu falei, mano, pastor, o senhor tá falando, então eu vou acatar aqui para mim. Pastor Márcio é top. Pastor Márcio é top demais, cara. Pastor Márcio, ele veio aqui da última vez aí, foi sobrenatural. Né? E eu amo a palavra dele, amo o jeito que ele ministra. Ele tá filomeni, né? Eu falo Tá muito top, velho. Tá muito a unção do pastor, do apóstolo, apóstolo, passou muito para ele assim. Creio que Deus vai fazer muita coisa na vida dele ainda. Amém. Creio que esse ministério Miva vai bombar mais do que já bombou aí. Amém. Né? Creio que vai muito longe. Ícaro, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Valeu, fi. Obrigadão. Tá? Presente seu aí, de coração mesmo. A Rede Avalanche está te abençoando. Amém. Tá? Por você estar nos abençoando aqui com essa premissa, nossa primeiro podcast do ano, tá? De 2022. Tá? Você que está em casa, não deixe de acessar Rede Avalanche. Ela está embaixo aqui na descrição. Tá? Vamos estar tentando botar um card em algum lugar aqui da tela, vai estar passando né, a nossa descrição. E também vai estar a descrição lá no vídeo também. Tá? Acessa lá, busca a gente, dá um like. Tá? Você quer deixar um Instagram seu aí para o pessoal curtir? Eu nem tenho então, rede social nenhuma, acredita? O povo falava assim, Ícaro, como é que você não, vai para Israel e você não tem rede social nenhuma? Eu sou super desligado com isso. Eu virei a coisa que eu mais temia. Eu virei o tio que não sabe mexer com coisa. Eu peço para minha esposa me ensinar, e ela também não sabe muito, não. Então a gente vai... Outro dia eu postei uma foto, deu 100 e tantas visualizações, né? Eu falei, caramba, velho, eu só dava 10. Tá ligado? Então, tipo assim,
glória a Deus, Deus está abençoando, né? Falei, ó, Deus está abençoando, está sendo visto em algum lugar Tá no mundo. multiplicando. Está multiplicando as visualizações. Eu também não ligo muito assim para esse negócio de... Ixi, eu sou Você vê como é que é? Eu deixei meu celular na igreja, velho. Sou desligadão de celular. Eu fiquei... Foi 2 meses sem celular. 2 meses sem celular, velho. E, tipo, todo mundo querendo falar com o Jorge, compra o celular. Eu falei, mano... Ah, velho, tem tanta coisa para eu pagar, não vou comprar esse celular. Puxado, Eu fiquei 2 meses sem celular. Você concorda? E eu só dava, tipo assim, um oi, alguma coisa, quando eu pegava o celular da minha Não, esposa. o WhatsApp eu uso bastante, mas Instagram, essas coisas eu não uso não. Não, o WhatsApp também. A gente ficou em jejum aí de rede social. A gente só tava usando o WhatsApp. Mano, que alívio que é, velho. Que alívio que é. Você não olha nada, você não sabe de notícia de nada. Então que eu fiquei sabendo agora que lá em Minas Gerais teve um negócio que desabou lá, que matou um pessoal. Eu fiquei abismado, porque eu vi a pedra caindo assim. Eu falei, gente do céu, né? no Capitólio. Eu falei, mano, aconteceu no Brasil isso aí? Não tem condição de ser no Brasil, não. Cara, foi muito triste, né? Porque, poxa, os caras estavam sendo avisados, ficaram, bom, enfim. Mas como eu não tenho acesso aí de vocês aí... Sim, a gente vai botar lá qualquer coisa, você passa pra gente, a gente bota no final lá, a gente bota na convite, descrição. Jorge. Eu que agradeço aí prazerzão. você ter vindo, velho. Qualquer coisa é só Não, e eu quero mandar uma mais vezes mensagem, vocês mandar um aqui. WhatsApp. Quero mais vezes você ministrando aqui pra nós uma rede de jovens aqui um dia. Amém. Né? Você, o André, a menina Júlia. A Jana. Janaína. Tá? Jana, queremos você aqui. Tá? André, queremos você aqui também. Top demais. Tá? Eu quero estar mais próximo de vocês, né? Mais do que a gente já é. Mais do que a gente já tem essa proximidade. Né? Porque às vezes a gente fica restrito num quadrado, né? Quero te passar isso para a galera que é de outra igreja que está aí. Mano, não se reserva muito, não. Eu perdi muito tempo na minha vida me reservando demais. Né? Achando que eu não podia falar com outro. Não, mano, pode. Tem coisa que você vai ver que é de Deus e que não é, né? Também. Tem alianças que Deus vai te trazer a fazer. Né? Então, eu estou propondo essa aliança, né, com o pastor Márcio, já falei com ele já. Ele super topou, gente boa demais, cara. Um pastor top na vida, assim. Tanto para vocês quanto para a gente. Sim, e glória a Deus que vocês aceitaram o convite. Amém. Tá bom? Então, o pessoal que está em casa, muito obrigado por estar aí. Curte, comenta, manda like, tá bom? Compartilha. Cara, manda para quem você conhece. Né? Pessoal que está aí do PSU, que está no MIVA aí. Gente, ó, dá um like lá, nós lá. É isso aí. Beleza? Assiste nossas lives. Né? Eu assisto muito a live de vocês lá, velho. Muito. Quando eu boto lá não sei se é live, não sei se é gravado, mas eu boto lá demais. Sempre tem uma conferência, você fala, oxe, não dá para assistir ao vivo, mas no outro dia, quando eu chego em casa, eu já boto e fico assistindo. Caramba, o menino estava lá. Né? Então, muito legal, eu acho top demais. Tá? E prazer, mais uma vez. Foi meu, Jorge. É nóis. Tá? Tamo junto. Valeu. Pessoal que tá em casa, um abraço, um beijo. Tá? Fique com Deus e Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Isso aí. Cara, brigadão mesmo. Obrigadão.